Chegando na área, mais um corte motivacional para você. Deixa o like e se inscreva no canal. Vai subir em real. Eu que tava conversando com o Aron vindo aqui, quando o Lula tomou posse, a bolsa tava abaixo de 11 mil pontos, não é isso? Quando o Lula tomou posse em 2002, eu acho que daqui a 10 anos a bolsa vai estar em mais de 1 milhão de pontos, né? O ponto não é medido em real. Faz sentido. A bolsa do Merval cai? Tem algum ano que a bolsa... Como é o nome da bolsa lá de Caracas? A bolsa de Caracas lá caiu algum ano em Bolívar, zimbabuano lá. Como é o nome da moeda lá? Você acha que alguma coisa cai em Bolívar, alguma coisa cai em... Como é? Alguma coisa cai em peso argentino? Eu não sei, Renato, mas o fato é que o PT, quando estava no poder, de 2008 até 2015, a bolsa caiu durante esse período todo 50%. Né? Foi quase uma década perdida. Se você pega de 2007 em diante, é só perda, cara. Então, assim, foi só perda. Ele teve uma chance, por quê? Porque a gente saiu da bolha da Nasdaq em 2002. A gente saiu da bolha da Nasdaq e aí o mercado já estava muito deprimido e teve o boom das commodities. Aí você teve aquela subida nos primeiros 4 anos, que tinha uma equipe relativamente ali conduzindo o país bem. Depois daquilo ali foi só desastre, cara. No mundo inteiro, o senhor tem toda a razão. Depois de 2008, inclusive eu tenho quem tiver interesse. Não, depois de 2008 os Estados Unidos ele tomou pau, mas depois ele se recuperou. O Brasil ficou quase 10 anos caindo. As políticas... E 50% de queda. As políticas para salvar o mundo da crise de 2008, as políticas de alívio quantitativo, eles impuseram no mundo inteiro juro negativo. Sistematicamente, todos os governos do mundo começaram a imprimir dinheiro pra caramba e a remuneração do dinheiro passou a ser muitas vezes menor do que o aumento da base monetária. Quem tiver interesse, inclusive eu tenho um texto no Substack, por que o juro é negativo após 2008. E a gente compara, inclusive antes de 2008 o CDI batia o aumento da base monetária, no Brasil sempre bateu. Em vários países do mundo. Depois, desastre total. Quem comprou o T-Bill depois disso, tipo, teve perda nominal, perda baseada no CPI, em qualquer horizonte, né? Porque na hora que cai o juro, o título também, né? Sim. O título, quando cai o juro, o título sobe. O título sobe, é isso. Na hora, quem comprou o título aí nesses últimos anos? Depende. Mas, assim, o fato é que a bolsa foi destruída nesse período aí do PT. Foi destruída. Completamente destruída. Mas, assim, 8 anos de queda. Foi 50%. 8 anos? 8 anos seguidos de queda e foi 50%. Infelizmente eu não trouxe hoje o computador para mostrar o gráfico aí na tela. Mas vamos lá. O PT ficou 14 anos. Sim. Certo? Sim. E esses 8 anos que você coloca são os últimos 8 do PT? Ou... De 2008 em diante. 2008 em diante. Então a partir de Dilma. Não, o Lula tá no poder ainda. É verdade. Então você teve a queda grande de 60%. Naquele primeiro impacto de 2008. Depois você teve uma recuperação forte no ano de 2009 e depois aí a bolsa começou a cair. A ação da Petrobras, eu me lembro que eu vendia R$36 a ação da Petrobras, quando começou a anunciar esse negócio de agora a Petrobras vai bombar, vai explorar poço, a gente vai ser a Arábia Saudita. Vendia 36, ela bateu a R$5. Abaixo de 5 ela bateu. Na verdade ela chegou até 98, eu acho. R$36 em 2009, tá? Que eu vendi. Tá. Só que o telespectador que tá assistindo aí vai tentar entrar no gráfico e vai dizer assim, é mentira que não tem ação a R$36. Obviamente que sempre mentem pro pessoal, tipo assim, a ação paga dividendo. Quando ela paga o dividendo, ela desconta do preço da ação. Então, foi a cotação máxima do período de 2009, mas descontada hoje, nessa data de hoje, estaria aqui em torno de R$22. Entendeu? Se você olhar o gráfico, você nunca vai achar esse preço de 36, mas a gente tem nota de corretagem lá para mostrar isso aí. Né? Então, foi um desastre total. Você tem ideia, a Petrobras nunca passou de 30 bi de lucro, da casa dos 30 bi. Ela entregou 100 bi no ano passado e esse ano, no meio do ano, já entregou 100 bi. E todas as estatais estão muito bem. Correio, Caixa Econômica, Banco Pan, que foi vendido, Banco Pan, que era pan-americano antes, que houve aquela mutreta lá com o Silvio Santos para salvar o grupo SBT. Foi vendido, muito bem vendido. Então, assim, agora o PT vai pegar aí, né? Esses anos aí, vai surfar muito nessas empresas aí, né? Capitalizadas, né? Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui, que também é uma pergunta do nosso espectador. E... antes de eu fazer a pergunta, também estamos pelo canal da Sempre TV, nossos parceiros de sempre aqui.
Nosso parceiro de sempre, Sempre TV. Puta, é sempre pra caramba. Mas, ou seja, essa live aqui também está sendo transmitida em mais 1000 municípios pelo Brasil. Eu acho que a coisa ainda vai crescendo aí, que a Patrícia, a cada dia que passa, está expandindo mais a Sempre TV. Valeu, galera. Bom, então vamos à pergunta. É uma pergunta do Vitor, Visão Libertária. O que você espera da economia no governo PT? Aí eu já vou extrapolar essa pergunta, tanto a nível nacional como a nível estadual, já que também nessa segunda eleição aqui, o PT ganhou também. No segundo turno, na verdade, o PT ganhou. O que é que você espera, Renato? Existem diversos fatores que estão fazendo, como a gente já conversou na outra conversa anterior, que vão fazer com que o Brasil nos próximos anos seja um oásis. Seja um oásis. Um oásis. O dinheiro tem que ir para algum lugar. Você investiria agora na Europa? Você acha que o euro vai dar pau no dólar? Você acha que, dependendo da midterm elections aí, as perspectivas dos Estados Unidos de melhora ou de piora, os Estados Unidos vai gastar mais ou menos com guerra nos próximos meses ou anos? Será que não vai ter guerra do lado sul da China? E se tiver, ela vai ser mais cara ou mais barata que a guerra na Ucrânia? Então o dinheiro tem que ir para algum lugar. Hoje você investiria na Europa? As empresas mais antigas da Alemanha, a BASF, fechou mais de 50% das plantas na Alemanha. A Europa nunca vai ter mais energia barata. Foram destruídas as infraestruturas do Nord Stream, não é isso? Tem tubulação Nord Stream 2 lá, que levou 10 anos para ser construída, os caras destruíram antes de começar a usar, não é isso? Eles vão fazer a paz com a Rússia, eles vão voltar a ter relação normal, beleza? Não vai, velho. Acabou. A Europa acabou. Eu acredito sinceramente que a América Latina, mesmo bolivariana, daqui a 20 anos vai ser mais relevante economicamente no mundo do que a Europa. E o pessoal ficou sacaneando que eu falei que a putinha do PT lá ganhava a eleição porque era a putinha do STF. Como é que você sabe que não ganhou a eleição? Como é que a gente sabe que Jair não ganhou a eleição? A gente tem como saber isso? As eleições foram lícitas ou ilícitas? A candidatura de Lula foi lícita ou ilícita? O radiolão foi lícito ou ilícito? A galera... Por que o governo gastou bilhões pra fazer biometria? Se chegava na hora a biometria não batia, a galera votava. Não existe cultura do interior de votar por quem não foi, sistematicamente? Sem falar da censura seletiva, da impunidade absoluta pra um lado só, não é isso? Sem contar nada disso. Você tá falando só de coisas públicas e notórias, não é isso? Eu não tô dizendo que é lícito ou ilícito, tô perguntando. É lícito ou lícita a candidatura de Lula? É lícita ou lícita a descondenação de Lula, uma vez que o STF reconheceu a condenação? Depois, não, a gente mudou de ideia e tal, ele não é condenado. Os próprios caras que ele tinha indicado, não existe mais no direito internacional, não é nem no direito brasileiro, é na lógica jurídica, o impedimento de você não julgar um amigo íntimo seu que a gente indicou, não é isso? Isso existe ou não existe? Então, a perspectiva política do Brasil é a mesma da Venezuela e da Argentina. É o bolivarianismo e é uma ditadura totalitária. Quem acha hoje que tem legalidade no Brasil vive em um mundo que não é o da realidade. Se mais de 90% dos assassinatos não dá em nada, você acha que mais de 90% dos estelionatos, dos roubos dão em alguma coisa, né? A regra no Brasil é a legalidade ou a ilegalidade? Vale a pena investir num lugar onde vale a pena ser vagabundo? Vale a pena investir se for ilicitamente, né? Porque licitamente não vale. E é isso que a gente estava conversando. Se nos 22 anos de ápice da Bolsa Brasileira, dos 140, ele perdeu do ouro, ele perdeu do dólar no colchão, certo? Como é que você vai investir num país desse, velho? Hoje já saiu uma decisão dizendo que é ilícito agora você fazer um despejo, como é que chama em português? Juridicamente despejo desapropriação. Desapropriação não, é de posse, como é? Desintegração de posse. Reintegração de posse. Reintegração de posse. Agora você tem que ter um parecer de um psicólogo, de um assistente social, né? Você tem que ter uma multidisciplinar, dizendo que a pessoa tem pra onde ir, que ela não vai ficar psicologicamente, né? Quem foi que decidiu isso, Renato? Eu esqueci o nome do Barroso, né? Barroso, o nome do cara? O Boquinha lá, que ele chama de Boquinha, não é isso ou não? Como é que é o nome, Renato? Não, o pessoal chama de Boquinha, não é isso ou não? Não sei porquê, né? Não sei. Eu também não sei, mas não é isso o nome dele? Eu não sei. Eu não sei. Eu também tô por fora, porque que é o apelido. Sim, mas voltando. Ó, o Brasil tem perspectiva imediata de subir ou diminuir o valor no mercado mundial de alimentos. Teve a pior seca do século dos Estados Unidos, a pior seca do século na China esse ano, teve El Niño, não é isso? Produção agrícola, a Ucrânia vai exportar comida normal esse ano? A Rússia vai exportar comida normal esse ano? A Rússia vai exportar fertilizante? Isso é ruim ou bom pro Brasil? Ter quebra de safra na China, ter quebra de safra nos Estados Unidos. Teve alagamento agora no Afeganistão, é um país que tem mais gente que o Brasil. Estão passando fome. O Paquistão tá tomando pau. O Afeganistão tá. Lá os talibãs estão dando cacete no Paquistão, não é isso? O Paquistão não tem mais gente que o Brasil agora, superou nossa população, inclusive não tem mais fecundidade. Esse lugar lá teve quebra de safra também. Pro Brasil, nós temos uma janela agora eu vejo uma perspectiva de Lula ter nos primeiros anos aí 70% de aprovação. Uma aprovação que ele nunca teve. O Brasil vai ter uma bonança, o Brasil vai ser um oásis nos primeiros anos de governo, exatamente por isso. Primeiro fator,
O Brasil não é devedor de dólar, o Brasil é poupador de dólar líquido, não é isso? O Brasil deve menos de Global 40 do que ele tem de reserva. Então, aumentar o juro em dólar, o Brasil tá cagando, beleza? O Brasil não tá pagando juro de dólar, o governo brasileiro, beleza? Graças ao Tesouro Direto, né? Segunda coisa, o Brasil depende de importação de energia? Não. O Brasil depende de importação de comida? Não, é exportador. Então a guerra é positiva pro Brasil. Não tem nenhuma siderúrgica hoje funcionando na Europa. É vantagem ou desvantagem pro Brasil? As indústrias, todo mundo fechando tudo na Europa. É vantagem ou desvantagem pro Brasil? Enquanto durar a guerra na Ucrânia, na Europa, vai ser vantagem competitiva pro Brasil. E se estourar a guerra no Mar do Sul da China e for uma guerra longa como a da Ucrânia, pode em alguns aspectos ser desvantagem em absoluto. Mas em comparação, em relação ao resto do mundo, a gente vai perder menos, não é isso ou não? Essa é uma lógica que eu já venho falando isso aqui em vários episódios nossos. Que eu sempre disse que o próximo candidato que ganhasse, independente de quem fosse, os próximos 4 anos vão ser melhor do que os 4 que passaram. E ainda tem um fator que é indiscutível. Como o Aron falou, o caixa das estatais tá cheio como nunca esteve. Eles têm gordura pra queimar. E quando o PT entrar, ele vai meter gasto até as horas. Ele já divulgou. Meirelles, antes de sair o resultado, ele falou, vai ter PEC pra não ter teto. Ele disse ou não disse? Ele foi mentiroso? Eu digo que o Minto, ele é superior ao Mula. Exatamente por isso. O Minto fez o oposto ao que ele prometeu. Bolsonaro me desarmou. Eu posso ter menos armas hoje do que quando Temer. Bolsonaro fez o oposto do que ele prometeu. Ele deu 500 mil de fazendas a terrorista do MST. Ele deu aprovou 71 leis feministas e teve iniciativa. Bolsonaro fez o oposto. Só indicou petista a todos os cargos relevantes. Mendonça petista, Moro petista, Cássio do PCdoB, pior do que o PT. Bolsonaro foi o presidente mais cor-de-rosa, mais feminista, mais esquerdista, menos homem do que Dilma. Porque Lula, tudo que ele fez, ele disse que ia fazer. Bolsonaro chegou lá e fez o oposto que ele disse que ia fazer. Agora, vamos lá. O que é que Lula tá dizendo que ele vai fazer? Lula já disse que vai fazer austeridade? Lula prometeu austeridade alguma vez? Vai aumentar o crédito ou vai diminuir? Vai aumentar o gasto público ou vai diminuir? Claro que vai começar todo mundo feliz e contente, vai bombar a impressão de dinheiro, vai bombar crédito pros amigos do rei. Você vai ver, no primeiro mês aí a Magazine Luiza vai bombar, né? Isso vai começar algum plano especial aí de casa só pras mulheres, né? Só título de propriedade só pras mulheres, as chefes de família, né? Vai ser isso aí, meu irmão. Os primeiros 2, 3 anos vai ser maravilhoso. A questão é que essa eleição não foi decidida juridicamente, ela foi decidida politicamente e provavelmente, como o Brasil é um estado de exceção, nós nunca mais teremos nenhuma chance de modificar o grupo político através do voto, velho. Você tá insatisfeito com o PT? Você que tá me ouvindo, tá insatisfeito com o PT? Você vai ter uma janela... Bolsonaro desperdiçou a janela de oportunidade dele de restabelecer a legalidade no Brasil. Beleza, Bolsonaro é o maior traidor e covarde dos 500 anos da República. Isso é indiscutível, certo? Só você vê as pessoas com quem ele anda. Se você anda com vagabundo, você vai achar ser vagabundo normal, não é isso? Se anda com puta, com viado, você vai achar isso normal, não é isso? Se sua mulher se comporta como uma vagabunda, você vai reclamar que sua filha se comporta como uma mulher? Não, não é isso? É normal pra você, né? Ou não? Bolsonaro anda com quem? É, exatamente, os feministas, o pessoal que mamou no PT, isso, beleza. Agora você tá insatisfeito, você não quer financiar o governo, a única coisa que você pode fazer pra você evitar ser vítima de uma ditadura totalitária, ser vítima de uma ditadura de exceção e realmente ser comparsa é desinvestir, né? Comprar ouro, comprar Bitcoin, meter lá no offshore lá, como é, Ilhas Jersey, como é, Ilhas... Eu tive um papo com um cara lá que foi ministro de Bolsonaro, que falou exatamente o que você disse, no da Ilhas, como é, Britânicas, Ilhas Virgem Britânica, Jersey. Exatamente, meu irmão. Quem ficar aqui tende a ter o mesmo destino de quem ficou na Argentina, na Bolívia e... Da Bolívia, inclusive, avançou mais a desnazificação na Venezuela. Então você acha que em 2026 a gente vira um argentino, uma Venezuela? Eu acho que nos primeiros anos vai ter um boom de gasto público, vai ter um boom de crédito, todo mundo feliz. Só que como a economia austríaca demonstra, toda vez que você distorce os preços, existem os misinvestimentos, né? Malinvestimentos, né? Isso cria distorções, uma destruição de valor muito maior do que o próprio gasto do dinheiro, né? Porque dezenas e milhares de pessoas tomam decisões financeiras que não fariam sentido se as sinalizações verdadeiras fossem aquelas, né? O Bolsonaro cagou de maneira absoluta a janela de oportunidade dele, certo? Não caguem as suas. Se você está me ouvindo aqui, você tem uma janela de oportunidade para salvar a sua família da escravidão. É tirar o que você puder desse país.
O que não for tirado vai ser perdido. Já teve decisão hoje do STF revogando a propriedade imobiliária no Brasil. Se você alugar um imóvel pra alguém, agora você precisa de um parecer de alguém, de um profissional de psicologia, não é isso, não é de assistente social, tem que as pessoas saberem pra onde ir. E isso já é uma sinalização muito forte de que não existe propriedade imobiliária no país. As ações, no ápice das ações, tomaram pau do ouro. Ouro não é investimento. Ouro não tem efeito de tempo, ouro não tem prêmio de liquidez, ouro, não é isso? Ouro não é investimento, ouro é um hedge. Se ele tá tomando pau do ouro, isso não é investimento. Não é isso? O Brasil não é ambiente de investimento. Não, já não era com Bolsonaro, imagine agora sem Bolsonaro, né, com a esquerda no poder. E o problema não é ser a esquerda no poder, porque Lula, quando tava no poder, existia alguma oposição ainda. Agora acabou. Não tem nenhuma oposição. Zero. Os caras que Bolsonaro indicou são pessoas intimamente ligadas ao PT. Eu discordo. Não, é Cássio e Mendonça, não só indicamente. Mendonça escreveu um livro, uma biografia dizendo que Toffoli é o maior brasileiro vivo. O cara não é ligado ao PT? Mas a bancada que o PL fez e tanto que bancada que o PL fez? Todas as pessoas que Bolsonaro indicou, todos os cargos relevantes mamaram no PT. Tarcísio mamou no PT, são feministas. Zambelli mamou no PT, era uma feminista. Ela era, 2 anos antes de se candidatar, ela fazia parte, como era o nome lá da feminista, de defesa de aborto e tal. Essa galera toda que segue Bolsonaro, todo mundo mamou no PT. Renato, isso só o tempo vai dizer, cara. Não, isso eu tô falando do passado, eu não preciso do tempo pra dizer do passado ou não. Essa questão que você tá falando de Tarcísio e desse congresso novo que foi eleito, só o tempo vai dizer. Rapaz, eu acho que Lula nunca vai ter tanta oposição quanto agora. Que oposição? Porque na época tinha uma oposição de fachada, era o PSDB, era o partido fingido. 12% dos votos. Era como 1984, tinha lá os inimigos lá da Eurásia, inventavam o inimigo. O PSDB sempre foi um inimigo inventado, cara. Sempre foi um inimigo inventado. Outra coisa, várias tribos se uniram pra derrubar o Bolsonaro. Depois que derrubaram o Bolsonaro, eu acho que o pau vai comer entre eles. Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes são do PSDB. Eles fizeram isso pro PSDB sobreviver como aquela oposição fajuta que sempre foi, tá? E agora que derrotaram o inimigo principal, essas tribos vão começar a brigar entre si pelo poder. Eu acho que Alexandre de Moraes vai começar a quebrar o pau com os outros comunistas lá dentro do STF. Eu acho que não vai ter uma unanimidade, como não tinha antes. Eu acho que eles se uniram pra derrubar Bolsonaro. Fazendo analogia simples com a União Soviética, nós somos os gulags, nós somos o gadinho, os burgueses, não é isso que eles vão depenar. Faz diferença pra gente se o governante for Stalin ou Lenin? Eles vão se matar, beleza. Ninguém matou mais islâmico que islâmico. Ninguém matou mais feminista que feminista. Ninguém matou uma comunista mais que comunista, não é isso? Ninguém matou mais homossexual que homossexual. Você mata quem você convive, não é isso? Você mata a galera que você convive. Você não vai matar um estranho, né? Alguém matou mais comunista do que comunista? Alguém matou mais islâmico do que islâmico? Eles se matam, não é isso? Porque eles convivem entre si. Não é isso? Isso não é um fato em conteste. Eles vão se matar. O problema é que pra gente não faz diferença nenhuma se vai ser Stalin ou Lenin. Porque todos eles têm o mesmo objetivo, que é depenar os otários. Todos eles querem imposto sobre fortunas, querem aumentar o tamanho do Estado, e aumentar o tamanho do Estado às custas dos otários que pagam imposto, que ainda tem o que tirar, não é isso ou não? E se você não quiser suportar isso, você tem que desinvestir do país. Acabou. Quando o voto na urna não vale nada, o único voto que você tem é votar com os pés ou votar com armas. Isso já foi demonstrado há 70 anos atrás pela Public Choice Theory, teoria das escolhas públicas. Hoje no Brasil, você pode se candidatar a alguma coisa. Se eles controlam os tribunais, eles controlam os partidos, acabou. Renato, Bolsonaro foi o único presidente que tentou liberar o armamento pra população civil. A minha ele desarmou. Se a população... Ele tentou indicando desarmamentista. Ele indicou só desarmamentista. Moro desarmamentista. Deixa eu dizer uma coisa. Ele foi o único que liberou fuzil e tudo mais. Não era liberado. Nunca ninguém. Ele nunca liberou ninguém. Como não liberou, Renato? CAC sempre existiu. E tudo mais. CAC sempre existiu. Não tinha acesso a 9mm. O exército encarava. Eu conheço gente que tinha na década de 2000, comprou Browning .30. Isso antes do Estatuto de Desarmamento. A gente votou no plebiscito, nós ganhamos no plebiscito, e eles roubaram com esse Estatuto do Desarmamento, foi um tapetão enorme, tá? O 9mm, o exército brasileiro encarava a população como possível inimiga. E 9mm era um calibre proibido para a população não ter como se suprir de um estoque do exército. Hoje em dia a população tinha acesso a 9mm, a R15, a 762/51. Bolsonaro abriu. Agora, se a população não aproveitou, aí é paciência, O que Bolsonaro fala e o que ele faz são duas coisas totalmente opostas. Deixa eu aproveitar aqui, rapidinho, Renato, rapidinho. Vou aproveitar que eu vou fazer uma pergunta aqui que tem a ver com isso. Vamos dar uma moral pros seus fãs, porque tem fã aqui, a galera que é mais do que
Os fãs de Renato. É, o fã de Renato, Sim, tem uma galera grande aqui. Tem. Tem que E prestigiar. aí, assim, vou prestigiar o pessoal, vocês prestigiam a gente também, pô. Se inscreve no canal, curte aí, deixa o seu joinha aí, que é o joinha pro Renato. Então vamos lá, Renato, a pergunta do Duarte. Renato, poderia listar por que você defende que o Bolsonaro desarmou a população? Pronto. Então. O negócio é o seguinte. Bolsonaro, eu não conheço nenhum chefe de Sinarme, e se alguém conhecer online, pode comentar aí, algum chefe de Sinarme em qualquer estado do Brasil, que não seja um desarmamentista militante, eu não conheço. Todos eles publicaram artigos, fizeram cursos, são militantes desarmamentistas, todos. Eu não conheço nenhum policial, e se vocês conhecerem, eu peço que vocês citem aí, que tenha conseguido comprar uma arma de calibre controlado, qualquer um, no Sinarme, eu não conheço. Na época antes de Bolsonaro, eu mesmo comprei, todos os policiais compravam. A parte do CAC não mudou absolutamente nada. Bolsonaro só piorou. Quem armou a população foi Xandão. O porte abacaxi não veio de Bolsonaro. E a liberação total de guarda municipal ter arma veio de Xandão e não de Bolsonaro. Xandão armou mais gente no Brasil do que Bolsonaro. A única coisa que Bolsonaro fez pra armar a população, através de Moro, que é um desarmamentista, foi o regulamento acabar com o critério subjetivo de necessidade. Que antigamente a polícia, no Sinarme, tinha que dizer se a pessoa tinha ou não necessidade de ter arma, não é isso? Hoje em dia, trocou por um critério objetivo, que era a criminalidade no Estado. Mas isso também é negativo, porque eles colocaram que, caindo a criminalidade a partir de X, está automaticamente proibido você comprar arma no Sinarme. E, inevitavelmente, a criminalidade vai cair, como vem caindo por causa da demografia. A criminalidade não caiu com o Bolsonaro por causa de nada que ele fez, e simplesmente por demografia. Tem 20 vezes menos gente abaixo de 5 anos do que com a nossa idade. É inevitável que o crime caia. Renato. Calma, deixa eu só terminar. Esse mesmo regulamento que acabou com o critério objetivo, esse mesmo regulamento que acabou com o critério subjetivo e colocou um critério objetivo para autorização de compras no Sinarme, ele modificou o que era calibre controlado. Ou seja, juízes, policiais, todas as pessoas que têm arma como meio de trabalho, reduziu o número de armas na prática que eles podiam ter no Sinarme. Hoje, se eu quiser comprar uma arma, eu tenho que vender 3. Foi isso que Bolsonaro fez. Ele pode não ter nem sequer consciência disso, mas ele fez isso indiretamente, indicando desarmamentistas a todos os cargos relevantes de todos os tribunais e do Ministério da Justiça e da Polícia Federal. Renato, deixa eu te dizer uma coisa. Alexandre de Moraes, ele votou para derrubar os decretos e ele jogou o processo. Quando teve o julgamento no STF, ele segurou o processo até a hora que foi conveniente para ele. Quando teve briga com o Bolsonaro, ele chegou e deu um voto desarmamentista e jogou o processo. O Cássio Nunes Marques segurou esse decreto, tá sentado em cima do decreto. Verdade. Deixa eu te dizer uma coisa, rapidinho. Quanto à questão do Bolsonaro, infelizmente, quando ele assumiu, a polícia é desarmamentista. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, não quer ver cidadão armado. Eles querem ter o privilégio deles de ter arma. Mas eles não querem que a população esteja armada, eles querem eles terem o porte. Eles não querem que a pessoa normal tenha porte de arma aqui, nada disso. Eles não querem que desafie. Eles acham que é o seguinte: se você quer porte, meu amigo, passe no concurso. Concordo com você. A ideia deles é esse. Concordo. Tudo funça. Um cara como você mesmo na polícia desarmamentista, é raro. Concordo. Mesmo desarmamentista Estado, como ele armou mais gente do que Bolsonaro. E o mesmo Estado, desarmamentista como ele e o armou mais Estado gente que Bolsonaro. tá todo aparelhado. Concordo. Então assim, não interessa só o presidente, sendo que todos os níveis abaixo, certo? Tá todo aparelhado, de comunista, de desarmamentista. É porque na lei do desarmamento existe uma limitação, delegado, não lembro. Eu não federal, lembro. é tudo socialista, tudo funça, cara. Isso. Tudo Sim. desarmamentista. Bolsonaro foi eleito pra desnazificar, inclusive ele utilizou essa expressão 11 vezes. Ele foi eleito pra desnazificar. Algum nazista continuou sendo juiz, sendo professor, sendo ministro depois da queda do nazismo. As pessoas que serviram ao PT tinham que ser tratadas como as pessoas que serviram ao Partido Nacional Socialista Alemão após a Segunda Guerra Mundial. Todas as pessoas que mandavam no governo, mais que Bolsonaro, mamaram no PT. Vilas Boas, Santos Cruz, esse vice atual da candidatura, o outro que o pessoal chama de Sargento Pincel, todos eles mamaram com o PT. E é exatamente o que eles acham, eles são positivistas. O professor Olavo deixa muito claro, esses positivistas, gente que acha que existe legalidade em um estado de exceção. Os eficientistas, quem quer eficiência estatal, é mais perigoso a nossa liberdade do que um comunista. Porque o comunismo, pelo menos, ele é sincero, ele vai lá e destrói o negócio. Agora, Lula vai entrar com mais poder do que ele jamais teve. Porque o Estado tá mais aparelhado e tem mais grana no Estado pra ele gastar, não é isso? Tá com gordura que foi provocada por esses eficientistas, não é isso? Concordo. Então vamos lá. Aproveitando que a gente tá falando e puxou de novo a história do PT aí, tem uma pergunta que essa já é uma pergunta de várias pessoas aqui. Então, me desculpe, eu vou ler a pergunta aqui. Se eu não falei o seu nome é porque tem várias pessoas fazendo a mesma pergunta.
O que vocês acham, aí a pergunta vai para vocês dois, da proposta já feita sobre o Banco Central Único, Argentina e Brasil? O peso real. Que absurdo, Seria esse o cara. nome? Que ideia absurda, cara. Absurdo total. Vai ser um fiasco como é a zona do euro. Vai ser um absurdo isso aí. Desastre total. Vamos acabar com a economia nossa. Mas por que você acha isso assim? Olha, cara, vai depender de quem... Essa esquerda com esse poder todo, o Bolsonaro, como foi um presidente fraco, que foi um presidente esvaziado de poder, que eu falo, né? Ele não conseguia mandar nem no Departamento de Polícia Federal para autorizar o porte federal. Ele não conseguia nem mandar no seu Ministério da Educação, da Saúde, na crise da pandemia, não conseguia mandar em nada. Então imagine um Banco Central único, Argentina e Brasil, com a esquerda forte do jeito que é, e esse Banco Central está no poder da Argentina, enquanto a gente tinha um Bolsonaro como presidente, e sair imprimindo dinheiro à torta e à direita, e a gente tem que pagar essa conta. Como é o caso da Alemanha tendo que pagar a conta lá no Banco Central Europeu, as custas para financiar a França falida. A Alemanha foi um esquema que montaram, esse Banco Central Europeu foi um esquema que fizeram para dobrar a Alemanha novamente. A Alemanha surgindo como uma superpotência, criaram essa bizarrice aí do euro, justamente para a França dobrar a Alemanha novamente, não deixar a Alemanha se transformar numa superpotência. Tudo gira em torno da Alemanha. Novamente essa crise aí em torno da Alemanha com a Rússia. Então, o euro foi justamente essa questão de uma tentativa de você controlar a Alemanha. Isso aqui fala é o professor Jesus Huerta Soto, lá da Escola Austríaca de Economia. Então, acho que seria isso. A esquerda iria ter o controle da moeda do nosso país, né? Se a esquerda sair do poder, ela vai ter o controle de qualquer jeito. Porque uma vez estabelecido... Um ponto que Banco Aaron Central falou muito relevante aí é que hoje o governo faz controle de política fiscal e monetária. O Banco Central, depois de Bolsonaro, ele passou a ser independente. É uma coisa que eu acho absurda. A existência do próprio Banco Central é uma desgraça. Ele ser independente ainda é pior, né? A questão é que geralmente eles são indicados pessoas do Deep State, que ainda é mais difícil mudar politicamente. Agora o neto lá do Bob Fields, do Campos Neto, que inclusive foi um dos agentes mais ativos do Fórum Econômico Mundial no Brasil, avançou globalismo, CBDC, tudo que não presta no Brasil. Ele tem um mandato até 2024, ele é extremamente hawkish, que eles chamam, não é isso? Esse cara não vai sair. Pra Lula tirar esse cara, ele precisa de uma PEC, não é isso? Então Lula vai ter controle do fiscal, mas ele não vai ter controle do Banco Central até pelo menos 2024. É mais um fator demonstrando aí que o Brasil ainda vai ter uma janela de oportunidade pra você desinvestir, né? Agora, voltando à pergunta, o euro não foi, terrível pra todo mundo. Pra vários países, em Portugal. Tem muitos brasileiros morando em Portugal agora, especialmente por causa do tratamento tributário do Bitcoin e tal. Tem muita gente morando em Portugal. O euro fez muito bem a Portugal. Portugal, quando quebrou, a Troika impôs a eles medidas de austeridade que eles nunca fariam. Portugal chegou a demitir quase 20% dos servidores e reduziu em 30% os salários dos servidores que sobraram. Reduziu carga horária, reduziu o salário mesmo. Nenhum país que imprime a própria moeda demite 20% dos servidores públicos e nem reduz em 30% o salário de servidor. Isso aí é uma coisa que você só faz se não tiver jeito. E só tem jeito se você não controla a própria moeda. Então tudo depende da maneira com que é feita. Se a moeda única da Argentina e do Brasil fosse ouro ou prata, aí seria maravilhoso. Rapidinho. Você tá dizendo que foi bom pra Portugal, que era o pobre da história. Era o primo pobre. Portugal, Grécia. Pra todos. Você tá falando. Mas a Alemanha pagou essa conta. A Alemanha pagou essa conta. Então, no caso, a gente vai pagar essa conta com os países lascados do nosso lado. Aí, Argentina, Paraguai, imagine. Entrar as porra dessa do seu lado. O que você acha aí, Renato? É isso. Se tivesse um currency board... Se houvesse um currency board com sede nas ilhas... Como é que você... A ilha que você gosta? Não, qual é a ilha que você gosta? Ilhas Virgens Britânicas, Guernsey. Se tivesse um currency board, uma pessoa jurídica lá, que emitisse a moeda que você depositou em ouro ou em prata, tava maravilhoso, ele só não ia ter moeda, não é isso ou não? Se a moeda fosse baseada em ouro e prata, seria maravilhoso. Depende a forma com que seja feito isso. Vou lhe dar um exemplo. A Venezuela dobrou a economia depois que liberou geral o dólar circular lá, não é isso? O crime caiu a metade. A Venezuela agora tá vivendo um renascimento econômico com todo mundo podendo ter dólar. Há 3, 4 anos atrás, quem fosse pego com dólar na rua ia preso. Agora liberou geral. Inclusive na rua se anuncia tudo em dólar, até nos sites venezuelanos, não é isso? Beleza. Inclusive uma coisa que eu já comentei várias vezes. Eu acredito firmemente que a Rússia, por exemplo, poderia destruir os Estados Unidos se ela liberasse
a circulação de dólares sintéticos. Os BRICS não estão negociando como é que vai fazer uma moeda não dólar entre eles. Se eles fizessem um dólar sintético, lastreado em Bitcoin, como o MakerDAO, que essa semana, inclusive, teve um dos fundadores do MakerDAO que simulou a própria morte, né? O cara de 29 anos, bilionário, morreu numa situação que ninguém viu o corpo e tal, morreu afogado. Uma daquela, tipo, micéia, exatamente aquele esquema de simular a própria morte. Se você fizesse um esquema daquele, que os países depositassem bitcoins e gerassem um dólar algoritmo super colateralizado, que você negociasse dólares sintéticos, você automaticamente diluiria o dólar, e quanto mais esse dólar sintético fosse negociado, ia ser mais demandado que o dólar real, porque não ia ser, como é que chama? Não ia sofrer a expropriação que pode ser sofrida no caso do bancário, não pode ser falsificado como o dólar físico. Esses países só iam ganhar, porque o colateral que eles colocaram lá ia valorizar. A Rússia, por exemplo, a China podiam destruir os Estados Unidos facilmente, que ia destruir o valor do dólar fazendo isso. Depende como seja feito. Se realmente o poder estiver na mão de políticos, vai ser uma desgraça. Se for uma moeda real, uma moeda que não puder ser diluída, é maravilhoso. A questão é que as pessoas não renunciam em geral a poder. As moedas fiduciárias todas, elas tendem a zero. Os estados, eles não vão existir do jeito que a gente conhece daqui a 20, 30 anos. Os estados vão ser menos relevantes que as igrejas. Esses estados têm os dias contados. Quem nos garante isso é a curva de Laffer, não é isso? Eles tendem a arrecadar cada vez menos, porque eles vão aumentar a presença deles. O governo vai regular mais ou menos. Quando o governo regula e tributa mais, depois de um certo ponto, ele vai arrecadar menos. As atividades informais vão aumentar. A erosão fiscal vai ser brutal. O Estado vai arrecadar cada vez menos. O Estado daqui a 5 ou 10 anos vai ser menos relevante que agora. A questão é que ele não vai morrer sem lutar. Ele vai proibir moedas físicas, vai impor CBDC, vai impor controle totalitário. Esses 70 mil, não foram 70 mil caras que a IRS, a IRS contratou no ZEUA, nos Estados Unidos, vai ser integralmente para combater relações informais, que é dinheiro em cash, né? Então você acha que se os estados eles fizessem o papel inverso, então, na real ele teria mais tempo de vida? Se os estados adotassem uma moeda de verdade e fossem forçados a fazer austeridade fiscal, como Portugal foi obrigado a fazer austeridade fiscal, eles podiam entrar em um caminho mais sustentável. Perfeito. Ou não, isso não aconteceu com o Bolsonaro? Houve mais moralização? Não houve, Aron? Como é que você que está acompanhando as empresas estatais? As estatais, em princípio, são coisas que uma governança inviável, porque pessoas que não são donos administram o negócio. Mas podem ser mais ou menos moralizados, né? Isso moralizou ou não moralizou? Olhando pela contabilidade, pelos fundamentos das empresas. Moralizou bastante. Você tinha a Petrobras com prejuízo de bilhões, com lucros irrelevantes e agora você tem um recorde de lucro nunca visto. Buriti. Uma caixa econômica, um correio que deu prejuízo a vida inteira, tendo mais de 2 bilhões e 600 milhões de lucro. Você pode considerar um brega uma coisa imoral, mas tem vários níveis de imoralidade. Você pode ter um brega pedófilo, você pode ter um brega de escravos sexuais, não é isso? Não tem vários níveis de imoralidade no brega, não é isso ou não? Uma coisa é um brega que uma mulher vai lá porque ela quer, não é isso e tal. Outra é com criança, outra é com escravo, não é isso ou não? Um brega que morre, com mutilação, não é isso? Com animais. Tem vários tipos de brega, não é isso ou não? Zoofarm, com animais, né? Eu não sei. Chama, inclusive, tem vários estados que proíbem nos Estados Unidos. Teorizar aqui, chama Zoofarm nos Estados Unidos lá. Tem vários estados que proibiram com jegue, com e tal, não é isso? Que morre gente no meio, não é isso? Não sabia, não. Zoofarm, pode entender. Tem tudo isso. Deixa eu quero, vou botar isso aqui. Isso tem vários níveis de moralidade. Tem uma coisa imoral, mas tem vários níveis de moralidade. Na cadeia, todo mundo pisou no pé de alguém. Até o cara que é inocente ali, ele se meteu com alguém que não devia, não é isso ou não? Só que todo mundo na cadeia igual não é isso ou não? Dentro dos vagabundos tem vários tipos de vagabundo, não é isso ou não? Tem os níveis. Tem ladrão, assassino, estuprador, latrocida, são coisas diferentes, não é isso ou não? Sim. Tá. Renato, quando você falou aqui da questão do ouro e prata, o Duarte fez uma pergunta aqui. Você poderia explicar como se fosse para uma criança, você está querendo uma explicação bem calma, detalhada, o fenômeno do stock to flow, além do exemplo do ouro e prata, que pode fazer com que a Bitcoin multiplicar tanto o market cap? O stock to flow ainda não está nos livros de finanças. Eu acho que daqui a uns 5 ou 10 anos, quando você comprar o da Modaran, o Copland, qualquer um desses grandes manuais de finanças, ele vai estar lá. Não é porque o modelo stock to flow seja capaz de prever o valor do Bitcoin, mas porque o modelo do stock to flow é um modelo que dá uma noção de precificação de qualquer commodity. Quando você vai avaliar qualquer bem que gere um fluxo de caixa, é fácil avaliar. É fluxo de caixa descontado pela taxa de juros sem risco, não é isso? Você vai ver quanto é que é o risco daquilo ali, quanto é que você é remunerado sem risco, não é isso? E aí você faz o desconto e você descobre. E é por isso que a redução de taxa de juros inflou tudo. A maioria das pessoas fica reclamando de desigualdade social. O que criou mais desigualdade social nos últimos 20 anos foi a redução do juro. Na hora que você reduz o juro, você infla o valor dos ativos, não é isso? É só subir o juro que some a desigualdade social, que o valor dos ativos você desvalorizar.
Agora, quando a gente tá falando de ouro, quando a gente tá falando de prata, de milho, de petróleo, ele não gera um fluxo de caixa, só tem um fluxo que é a venda, não é isso? Ele não tem um fluxo de prata, de caixa que você consiga projetar. Então você não tem como avaliar pelo KPM, não é isso? Você não consegue avaliar pelo KPM. Esse pessoal do Stock to Flow, eles demonstraram que existe mais ou menos uma correlação. Não é linear, ela é exponencial. Entre a relação de quanto aquilo é produzido por ano e qual o estoque daquilo. E o valor total, não é o valor unitário. Não é o valor unitário, é o valor total daquele bem. E ele demonstrou isso com centenas de ativos mostrando que tem relação. O que ele está dizendo? Que o valor total de alguma coisa é maior quando o estoque dela é maior em relação à produção anual dela. Quando a produção anual de uma coisa é muito grande, a variação inclusive de preço é muito grande. Vamos dizer, milho. Se produz mais milho no ano do que se tem estoque, sim. Então, se por algum acaso o milho não for produzido zero um ano, o valor dele vai explodir, né? Isso que não vai ter nenhum. Tomate, seja lá o que for. O ouro, se não for produzido nenhum ouro durante 5 anos, isso não vai interferir brutalmente no valor do ouro. Porque por ano não se produz nem 3% do valor do ouro que já existe. Não é isso? Já existe 5 mil anos de ouro acumulado, não é isso ou não? Sim. Sim. Isso é uma coisa que é meio intuitiva, só que o cara do Stock to Flow colocou na ponta do papel e fez uma correlação. Fez com diamante, fez com prata, fez com ouro e demonstrou que existe uma correlação, não é isso? Sim. Perfeito. E é por esse motivo que o ouro bateu da prata nos últimos 5 mil anos. Nas pirâmides tem escrito lá que 4 partes eles fizeram um acordo com a Síria e pagaram não sei quantos ouros, que era equivalente a não sei quantos pratos, que era 4 para 1. E na Antiguidade Clássica tem escrito lá na Grécia que era 8 para 1. E na época de Jesus tem escrito lá em Jerusalém que era 12 para 1. E nos padrões da Baixa Idade Média era 16 para 1. E nos padrões metálicos 200 anos atrás era 18 para 1. E agora tá quantas partes de prata de ouro? 80, Olha, né? deve estar por aí, 80, 100. 90, já bateu 100 e tantos, né? E vai Já. continuar desvalorizando. Porque a prata tem uma relação estoque-fluxo que é praticamente do real, bicho. Só que o mundo tem uma quantidade de prata e uma quantidade de ouro. E a prata, ela tem uma aplicação, ela é a segunda commodity mais aplicável no mundo. O Ela market tem cap dela é muito menor mais- que o do ouro, mas Sim. se tiver qualquer quebra na produção, o valor dela explode, porque o Explode. consumo dela é maior, foi o que a gente conversou, né? 10 mil, ela tem mais de 10 mil aplicações industriais a prata. Então, assim, e existe um bloco de prata muito grande e um bloco de ouro pequeno. E esse bloco de prata, nossa tecnologia está consumindo. A prata ela é destruída pela tecnologia. Então, na bateria, a prata é destruída completamente. O ouro não, o ouro é eterno. O ouro você não tem como destruir o ouro. E Porque você não faz uma aplicação que existe o consumo dele, né? você não consegue destruir. Por exemplo, se você chegar e fizer uma purificação de um anel, você pega um anel, vamos dizer que você derrete ele todo e joga o ácido. Ele tem na composição dele cobre, prata e ouro. 75% ouro, que é o ouro de 18 quilates, 75% de ouro. Ele tem ali 11 a 12% de prata e o restante ali de cobre. Quando você chega e joga o ácido, todos esses, tanto a prata como o cobre, eles incineram, se perdem, e o ouro não. Então o ouro ele tem essa característica de indestrutibilidade, né? E aí o que vem acontecendo é que nossa tecnologia vem consumindo o que a gente tem de prata. E vai chegar uma hora que esse estado vai ficar muito crítico, e a prata sim pode ter uma hipervalorização em relação ao ouro. A concentração na humanidade, na Terra, no planeta Terra, tem entre 16 e 18 vezes mais prata do que o ouro. A questão é que o Stock to Flow ele não é linear, ele é exponencial. E existe 2 vezes mais ouro do que prata em estoque. Que como o Aron estava falando, a gente praticamente... Se perder alguma prata, inclusive no fundo do mar... Se perder algum ouro no fundo do mar, se perde ouro também. Mas a quantidade de ouro que se perde é irrelevante, não é isso? E a quantidade de prata que se perde é enorme. Qualquer tela, com a questão da reflexibilidade, todos esses celulares têm prata e vai pro lixo. Se tivesse ouro aqui dentro, as pessoas iam abrir e recuperar, não é isso? Sim. Mesmo que fosse 1 grama, 2 gramas, esse é um valor relevante. Então, é o que eu estava falando. Existe menos prata do que ouro em estoque e se produz mais prata do que ouro por ano. Isso significa que o valor da prata varia mais e o estoque e o valor de mercado total, o market cap da prata, é ordem de grandeza menor do que a do ouro. Não é um pouco menor não, é tipo, dezenas ou centenas de vezes menor. Exatamente, Por causa da relação entre o estoque, que é muito menor, e o fluxo, que é muito maior. A questão do estoque e fluxo é essa. E é por isso que se diz que o Bitcoin tende a valer mais ou menos entre 30 e 40 quilos de ouro, porque nunca haverá mais do que um Bitcoin para cada 30 quilos de ouro. Perfeito, perfeita explicação. A gente tá falando, já que você falou de Bitcoin, tem várias pessoas aqui querendo saber a relação. Você acha que com o ocorrido agora no Brasil com essas eleições, deveria comprar, não comprar Bitcoin? É isso. Pra mim, comprar Bitcoin é um imperativo moral.
Pra mim é pra comprar Bitcoin sempre a qualquer preço. Agora, existem métricas de mercado que indicam o melhor momento e o pior momento de comprar Bitcoin. Se a pessoa chegar e ler o livro, tem inclusive de graça na internet, Bitcoin Red Pill, ele fala de diversos indicadores, tanto técnicos, quanto de sentimento, quanto de fundamentalistas, que indicam que nunca erraram, que quem obedeceu aquilo ganhou em dólar e ganhou em Bitcoin. Um indicador fácil que a pessoa pode olhar é o Maier múltiplo, que é a média dos últimos 200 dias. O que é bolha na teoria das bolhas? É quando ele se movimenta, ele sobe mais do que 2 vezes o desvio padrão. Se o negócio geralmente move 10 vezes e moveu 100, você vai dizer, porra, tem alguma coisa errada com esse negócio, não é isso ou não? Se o negócio normalmente move 2 vezes por ano e o negócio quadruplicou, então tá começando a sair da normalidade, né? Essa definição de bolha técnica, pronto. Obedecendo a essa definição bolha técnica, teve um cara chamado Maier que criou o Maier múltiplo, o múltiplo de Maier. O que diz o múltiplo de Maier? O múltiplo de Maier determina qual é a média móvel diária do Bitcoin nos últimos 200 dias. Se estiver abaixo dessa média, é pra comprar. E se estiver 2 vezes abaixo dessa média, é pra vender. Quem fez isso sistematicamente nos últimos 12 anos, desde que existe o Bitcoin, que o Bitcoin existe teoricamente há 14 anos, não é isso? Na prática 13 e com o mercado a 11. Quem fez isso, desde que existe Bitcoin, nunca perdeu nem dólar nem Bitcoin. Agora, você também não vai fazer nenhum movimento que você possa fazer uma outra coisa gradual e não pagar imposto. Por exemplo, vamos dizer que eu tenha 300 mil reais em Bitcoin. Eu vou vender 300 mil numa vez ou eu vou vender 35 mil por mês, que é a faixa de isenção? Existem estratégias que são idiosincráticas. Cada pessoa sabe o que é melhor pra si. Não existe uma solução universal pra todo mundo. Como o Aron sempre diz, né? Por exemplo, não tem uma conta que o pessoal de investimento diz que você só pode investir em coisas arriscadas, sua idade menos 100, não tem uma conversa dessa? Você tem 100 anos, você pega uma baixa de bolsa, como o Aron falou aqui, de 70%, você vai ter idade, você vai recuperar em sua vida? A porra não vai, né? Isso? Vai se lascar. É isso. Um cara de 50 anos, de 30, de 12, é o mesmo perfil de risco? Não é, né? Isso, bicho? Não é. Ou não? Isso é totalmente pessoal. Agora, o que não pode, o que é universal, é você dizer que você não precisa de Bitcoin. Isso aí é complicado, porque você não precisa de ter uma arma em casa. Você tá apostando na destruição total, não é isso ou não? Sim. É como seguro, né? É como seguro. É bom você ter Isso. e é bom você nunca precisar usar. Ouro, como ouro e Né? armas. Exato, como ouro e armas. Você vai dizer que ninguém nunca vai precisar de ouro? Isso. Ouro não é investimento. Ouro é investimento? Ouro deu pau, ganhou. O ouro é ouro. Você tá mantendo ali inclusive, teve fases do ouro perder. O normal na história da humanidade é o ouro ganhar valor se houver crescimento de população e de tecnologia, como houve na época do Gold Standard. Por que o ouro... Mas também teve o século XVII, que teve a exploração de ouro, bombou nas Américas. O ouro teve inflação violenta na Europa, não é isso ou não? Sim. A época de Cantillon, por exemplo, o efeito Cantillon veio da análise de porque que tava bombando a quantidade de ouro e os preços da coisa subindo, não é isso ou não? Você utiliza essa técnica para compra e venda de Bitcoin ou na real você só faz a compra? Eu faço em quantidades irrelevantes da minha carteira, mas faço alguma Mas coisa. faz. Quando o Bitcoin passa de 2 vezes, como é que chama? O Maier múltiplo, quando passa de 2 vezes a média dos últimos 200 dias, eu começo a desovar a besteirinha na faixa de isenção. Eu tenho um amigo que compra todo dia. O preço médio... Ele estipulou um valor e todo dia ele compra esse valor. Isso, mas vai ter uma hora que ele vai ter 200 vezes mais dinheiro do que ele precisar na vida, e ele vai querer mamar um pouquinho, não é isso ou não? Ou não vai querer mamar nunca? Eu acho que sim. Ele vai querer raspar a rapadura, mas mesmo raspar a rapadura tem hora, não é isso ou não? Concordo. Ou não? E se ele puder fazer uma estratégia de que ele possa aumentar também os bitcoins a longo prazo, ele vai querer fazer, não é isso? O Bitcoin caiu 80% em todos os ciclos. Ele caiu 80% em 2014, ele caiu 80% em 2018 e 4 anos depois de 2018 é 2022, não é isso? E vamos lá, Sim. nós tivemos um episódio aqui, foi a questão da guerra da Rússia e da Ucrânia, teve aquela elevação do Bitcoin naquele período e depois veio uma queda. Em real, em dólar... Bateu 66 mil dólares. Hoje ele tá quantos mil dólares? Deve estar 19, né? 19, 20. Sim, Ele tá muito perto do fundo. Então. Inclusive, as outras vezes, quando bateu o fundo, ele passou muito tempo pra sair do fundo. Quando foi por exemplo, em 2014, ele bateu o fundo de 300, 400 mil dólares e ficou 1 ano e meio nisso aí. Quando bateu 2018, ele bateu o fundo de 3, 4 mil dólares e ficou mais de 1 ano nisso aí. Como a gente tá, ele bateu 17, 18 mil dólares e tá isso aí há 3, 4 meses, né? Entendi. Inclusive, pode cair mais. Ele caiu mais nos outros ciclos. Tem várias desovas pra vir aí. Pode cair mais. Mas então... não. Esse é o ano, né? Como você falou, 2022. Isso então é um ano ciclo a cada 4 anos. Ele tem picos a cada 4 anos e tem fundos a cada 4 anos. Porque a cada 4 anos a emissão dele cai a metade. Então, racionalmente, ele tinha que subir a cada 4 anos em relação ao stock to flow, porque ele fica 2 vezes mais escasso. A questão é que toda vez que existe uma razão fundamental pra alguém ganhar alguma coisa, ganhar ou perder valor, a emoção da gente exagera o que devia ser do mercado, não é isso ou não? Que são ciclos emocionais de mercado, né? Inclusive as curvas, por exemplo, como Elliott, por exemplo, no Good Average, não são baseadas em fundamento. São baseadas em como as pessoas reagem aos fundamentos, não é isso ou não?
Na verdade, Elliott é outra coisa, é mais astrologia, Fibonacci, os números mágicos da natureza, caracol, esse tipo de viagem, as estrelas na galáxia, né? Elliott foi um contador pobre, que morreu pobre e que fantasiava essas coisas, né? Não, padrões qualquer um pode encontrar em qualquer coisa, não é isso ou não? Padrões são padrões. Os padrões que ele identificou na época dele, tem pessoas que identificam. Inclusive, se você pegar 3, 4 especialistas em curva de Elliott, cada um vai desenhar 1, 2, 3 e 4 diferente ABC na cabeça dele, Eu acho uma grande besteira esse negócio de curva de Elliott. É muito melhor dar uma olhada num padrão desse aí, tipo média móvel, apesar de também a gente ter que ter um certo cuidado. Que normalmente é consequente nem antecedente. Exatamente, tem que tomar um certo cuidado nesse padrão, porque você... pode fazer um backtest pro passado de qualquer coisa. O backtest é você chegar e... eu olho aqui esse gráfico do passado. Vamos bolar uma estratégia que eu sempre vou ganhar. Aí você faz os chamados backtests. Você testa 100 modelos matemáticos. Um vai dar um puta resultado, né? Para aquele passado. Só que à medida que o canto da tela vai se aproximando pro canto direito da tela, que é o dia de amanhã, o canto direito da tela do gráfico, você não sabe o que vai acontecer. Pode acontecer qualquer coisa. Pode acontecer uma pandemia. E o mercado despencar em 20 dias 48%. Um exemplo excelente. Isso quebra qualquer modelo matemático, entendeu? Que é o chamado cisne negro. Então você pode chegar e desenhar, como ele disse aí, essa questão dessa média móvel que esse senhor criou. E você cria um modelo matemático, um backtest para trás, e você entuba qualquer tese. Qualquer coisa você inventa no modelo matemático desse. Mas a realidade é outra. O operador, ele tem que ser mais sensível, ele tem que ter mais conhecimento, ele tem que realmente sentir o mercado, ele tem que ter bem mais experiência. Então, nenhum modelo... Não existe bala de prata no mercado. Você tem que ser um operador treinado. Bom, isso leva 10 anos. Porque esse tipo de análise, tanto ela é uma arte, como ela é uma ciência. Ela usa métodos científicos, mas a aplicação dela é uma arte. Não é à toa que não faz parte das ciências exatas. E só pontuando uma coisa, esse tipo de análise gráfica e técnica que é chamada aí, eu gosto de precisar da melhor forma possível, que é o seguinte: análise técnica, análise gráfica é uma pesquisa de opinião pública aplicada. É isso, ponto. É como você está sentindo as emoções de todos os investidores, o medo e a ganância, pelo outro lado. Então, como é que tem esses sentimentos? E aí você tem que avaliar. Isso. A questão... é muito difícil você agir contra as emoções. Quando você está criando uma criança, sua vontade é nunca bater, nunca gritar, nunca forçar nada, deixar ela comer o que quiser. Isso é sua vontade. É brigar com seu filho, botar ele para disciplinar ele para estudar? Não. Sua vontade é brincar e tal. Sua vontade com a mulher é você tratar a mulher como ela deve ser tratada ou deixar ela fazer o que quiser e tal, o filho. Se você fizer o que você tá com vontade, todo mundo tá na cadeia, fez o que tava com vontade, não é isso? Não fez o que tinha que fazer. É isso. Quem quer ser feliz serve ao diabo. Quem quer servir a Deus, ele tem que ser bom, tem que fazer o que tem que fazer, que é o certo, não é isso ou não? Sim. É isso. É muito mais difícil você fazer o que é certo do que o que você tem vontade. Rapaz, quando o negócio tá subindo, você não tem vontade de vender. E quando o negócio tá caindo, você não tem vontade de comprar. Você meter a mão na faca caindo, meu irmão, você depende de uma... Aí eu vou dizer, foi fácil. Aí você vai dizer, foi fácil aqui, não é isso que foi fácil, não é isso? Fácil, minha caceta, não existe né? nada Exatamente, fácil. Não tem nada de fácil. Foi fácil pra o cara que tá assistindo de fora, pra quem tá dentro, meu irmão. Você ficar comprando, ver o negócio caindo e continuar comprando é duro como uma zorra. Agora um exemplo melhor do que o que o Aaron falou da pandemia, porque pandemias acontecem em todos os séculos. Um exemplo melhor, excelente no Brasil, é imóveis. Quando eu era guri, no Brasil, tinha mais casa de material de construção do que padaria, porque não existia... As pessoas que eram uns fodidos não tinham acesso ao overnight, essas coisas, eram só pessoas mais sofisticadas, classe média, rico, e o pobre sabia que construir laje dava dinheiro. Por quê? Durante 5 séculos no Brasil, todos os séculos, a população do Brasil sextuplicou, aumentou por 6. A população do Brasil vai aumentar ou diminuir em nossa geração? A tendência agora já é reduzir. Já nasceu menos gente na Bahia do que nos últimos 30 e tantos anos. Tem mais gente na nossa cidade do que criança, bicho. Na hora que esses guris chegarem na nossa cidade, vai ser tipo metade, não é isso do que tem agora de gente. Vai precisar de mais ou menos imóvel no futuro. Menos. Acabou. Imóvel acabou, como o próprio nome já diz. Inclusive, a imóvel tá parado pro governo ir lá e pegar, né? Todos os grandes impérios eram baseados em tributação de imóvel. Tem cidades, toda cidade esquerdista, como Detroit, chegou a ter milhões de habitantes, agora tem 300, 400 mil, não é isso? Os imóveis viraram pó, os caras vão aumentando o tributo até que não vale nada, não é isso ou não? Verdade. Ações e imóveis, tudo que puder ser tributado até o final do Estado, você está financiando o Estado. Você discorda do governo, você não quer financiar o governo, tire seu dinheiro do que financia o governo, não é isso? Perfeito. Pessoal, tô tentando dar uma moral aqui a vocês do chat. Hoje o chat tá bem bombando aqui, mas vou tentar pegar algumas perguntas aqui. O Alan Barra mesmo. Alan, eu não vi a pergunta, procurei aqui, eu não achei. Então,
Tenta mandar de novo que eu vou chegar até ela aí. Mas o Lucas falou aqui, pergunta pro Renato, né, sobre a teoria das bandeiras e como podemos nos proteger. É isso. A teoria das bandeiras defende que do mesmo jeito que você faz uma diversificação de ativos, você faça uma diversificação de suas sedes pessoais. Quais seriam suas sedes pessoais? A primeira teoria seria a teoria das 3 bandeiras. Sua principal cidadania, sua principal residência e seu principal patrimônio. Por quê? Vamos dizer que você mate alguém em algum país. Brasileiro, pode ser, brasileiro nato é extraditado do Brasil? Então, se você aprontar em algum país e vier pra cá, você sabe que o negócio tá seguro, não é isso? Os espanhóis lá, que foram todos responsabilizados criminalmente por matar artista da Globo no Batomushi, ninguém foi preso, todo mundo na Espanha até de boa lá, não é isso ou não? Pronto. Então, sua principal residência, sua principal cidadania, você separar de sua principal residência, vai ficar claro pra quem vale, você não ser preso pra cadeia, não é isso ou não? Não é só quando você matar alguém, pode ser de crimes tributários, de várias coisas, não é isso ou não? De pepino civil e tudo mais. Até disputa de criança, guarda de criança. Eu sempre comento o caso do Jairinho, da Henri Borel, né? Henri Borel, o filho do Jairinho. Da Monique lá, a vagabunda que botava um cara pra torturar o guri. A empregada falou 21 vezes no WhatsApp que tava torturando. O guri vomitava, velho. Implorando que não devolvesse pra casa da mãe, não é isso? O cara torturava o guri, que torturou o guri até a morte. Você lembra desse guri, não? Do Jairinho? O Jairinho era vereador, médico e o pai era deputado federal no Rio. Você acha que alguma pessoa normal, um cara que trabalhava embarcado, ia ter grana, ia ter condição política de bancar, chegar no tribunal e tomar da mãe o guri? Ele ia ter condição de tomar o guri? Não. Como é que faz pra não matar o Jairinho? Ele tinha que cair fora com o guri, não é isso ou não? Ele não tinha que pegar o guri e cair fora? Uhum. Se ele matasse ou a mulher ou o cara, separadamente, é difícil, ele andava de carro blindado com escolta armada. Mesmo que, se ele desse teste pra matar esse cara, o mais provável era ele morrer. Ele podia matar o cara, mas era capaz dele morrer, não é isso ou não? Você acha que o pai do cara, deputado federal no Rio, ia aceitar que ele matasse o filho único dele e ia deixar pra lá isso? O cara pra ser deputado federal no Rio, ele é otário? Ele é otário, não tem nenhuma ligação com assassino, com nada disso. Ele ia deixar matar o filho único dele e não ia dar em nada isso, não ia cortar o cara depois. Era capaz de cortar ele e o filho, não é isso ou não? Era melhor pegar o guri e cair fora. Como é que ele faz pra cair fora? Ele pode cair fora sem ter outro passaporte, sem ter outra cidadania, sem ter outra residência. Isso é uma gestão de risco. Gestão de risco não é só dinheiro. É economia. Todas as decisões que você toma de recursos é economia. Quem você vai dormir, quem você vai casar, são decisões econômicas, bicho. Isso não é financeira, é econômica, não é isso? Perfeito, perfeito. Decisão econômica não tem que ter nenhuma troca de dinheiro. Tem que nenhuma. ter bens, não é isso? Não. É isso. Eu vou dormir, eu vou jogar futebol. Isso é uma decisão econômica. Lógico. Eu tô trocando meu recurso escasso, que é meu tempo. Exatamente. Escolhendo, né? Porque a economia é a aplicação dos usos escassos que tem usos alternativos. Exatamente. Então, é meu tempo. Eu vou assistir televisão ou vou estudar. Exatamente. Isso é uma decisão econômica. E a teoria das bandeiras, ela prega que você faça diversificação de suas sedes. Quais são suas sedes? Hoje no Brasil, vale a pena você pegar um chip virtual de outro país e dizer que você, pro WhatsApp e para suas redes sociais que você mora nos Estados Unidos? Pra você não ser cancelado, pra você não ser derrubado, pra você não ser escaneado pelo pessoal do STF? Vale a pena ou não vale? Você mudar de sede no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu e-mail. Vale a pena ou não? Eu tô dando um exemplo aqui que uma pessoa pode fazer qualquer com $10, não é isso ou não? Não existe chip virtual aqui de qualquer país que você quiser? Sim. Você não chega lá, bota o número e certifica no negócio, no Gmail, no Protonmail, no Facebook, você passa a ser americano, ser tratado com a lei americana, não é isso ou não? Tô dando um exemplo. Nem precisa em Aron fazer negócio de offshore em Jersey, não sei o que lá. Foi uma coisa simples, não é isso ou não? Foi uma coisa de $10, não é isso ou não? Sim, hein ou não? Sim. Tá certo. É racional se você tiver com seu patrimônio, seu ativo, tudo seu no mesmo país, você tem como fugir? Você vai se lascar se o país acabar, você perdeu tudo, não é isso ou não? Sim. Eu acredito que o Brasil vai ser uma Argentina em 5 anos e um Venezuela em 10. Talvez eu esteja errado, talvez eu esteja certo, mas quem tiver com 100% dos ativos aqui é que vai pagar a conta, não é isso ou não? E aí, você prefere estar errado ou certo? Pra mim, Deus é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Se você só encontra paz se você aceitar a natureza das coisas. Que o resultado da eleição ia ser o pior pra gente de qualquer um dos aspectos. Sempre qualquer eleição vai eleger o pior. O Estado é uma coisa demoníaca. No Antigo e no Novo Testamento, o Estado mandou matar os bebês inocentes, não é isso? Tipo assim, sempre foi. Deus diz inclusive em Samuel, vocês vão orar, vocês vão me implorar, e eu não vou ouvir vocês, porque vocês pediram pelo ditador, não é isso? Não tem lá em Samuel? Não peçam um rei, vocês vão pagar, vocês vão ser escravizados, e vocês vão chorar, e eu não vou atender, porque vocês pediram por isso, não é isso? Tem lá? A galera fica rezando agora, vocês pediram por isso, né? E aí tem uma pergunta aqui que é bem repetida mesmo por várias pessoas aqui. O pessoal quer saber sua opinião. Se entre os dois, quem é o menos pior na sua opinião? Se entre Lula e Bolsonaro, se tinha um menos pior nessa história aí. Menos pior em que aspecto? Pragmaticamente?
Você tem que comparar o quê? Lula o que vai ser ou Lula o que foi? É isso em que aspecto? Nas estatais? Bolsonaro foi eficientista nas estatais. Isso adiantou o quê? Isso vai aumentar o poder da esquerda agora, não é isso? O que a gente ganhou ele sendo eficientista nas estatais? Tudo que Bolsonaro fez de aspecto positivo foi pra aumentar o poder da esquerda. Lula foi, na minha opinião, moralmente superior, porque ele fez o que ele disse. Bigode também fez o que ele disse e nem por isso ele é um cara bom, não é isso? Ou não? Bigode, se ler o livro de Bigode, você vai ver que ele disse lá o que fazer, não é isso ou não? Mas entendo, O do Bigodinho, não pode dizer o nome, senão demonetiza, não é isso? O do Bigodinho fez o que estava escrito lá no livro dele ou não? Fez coisas terríveis, mas ele disse que ia fazer aquilo, não é isso ou não? Bolsonaro fez o oposto do que ele disse. Quem é moralmente inferior? Um inimigo sincero que diz, Buritinho, eu te mato se você pisar em minha casa. Se você for homem e vier aqui, eu te mato. Ou um cara que diz, não, eu sou seu brother e tal, deixa eu entrar em sua casa e estupra seu filho. Quem é superior? Ou envenena a sua água. Diz, não, eu sou seu brother, bebe aqui. Não é isso ou não? Renato. Por quê? É o amigo que dá tapinha nas costas. Nas costas ele envenena e come sua mulher. Ô, Renato, quem é moralmente inferior? Renato, Por quê? as coisas não são dessa forma não, Renato. O que Bolsonaro quis fazer foi comprar apoio desses inimigos dele e fez merda, cara. Bolsonaro foi eleito Ele quis falando comprar 11 apoio. vezes em desnazificação. Ele Saiu quis- da palavra da boca dele, desnazificação. Ele quis comprar apoio, cara, de mulher que intitulavam ele Pois é. de Querer de comprar apoio anti-mulher. de mulher é Ele traição quis- ele absoluta quis às suas comprar- promessas. Ele quis Isso. comprar apoio dos gays, ele quis comprar apoio de um monte de gente, funcionalismo público. Ele quis aumentar a cesta pra dizer que ele não iria tirar nada de Bolsa Família. Ele tentou mostrar que Bolsonaro ele não era prometeu- aquilo que a esquerda Bolsonaro- vendeu. isso, Bolsonaro prometeu só o que as fim das ações bolsas de práticas, vagabundagem. só que as ações práticas dele, cara, não foram capazes de vencer uma retórica mentirosa da esquerda. Você Só me isso, disse que cara. ele tentou comprar apoio de feminista e gaysista. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Não tem isso lá no Êxodo, não tem. Bolsonaro se diz escravo da Constituição. Você pode ser escravo de uma coisa demoníaca e deixar Deus acima de Mas tudo. ele nunca foi, Ou cara. você serve a Deus, ou você serve a ordens demoníacas e satânicas. Se você serve ao feminismo, se você tem iniciativa de propor e sancionar 71 leis feministas satanistas, você não serve a Deus, você serve a Satanás, não é isso ou não? Se você paga 80 milhões de bolsas vagabundagem, em vez de fazer uma frente de trabalho, você serve a Satanás, velho. Renato, Ok ou não? Não é assim, Renato. Não é assim não, Renato. Os governadores fecharam todos os estados, as pessoas iam passar fome, cara. Isso, frente de trabalho. Ele como presidente, Fazia frente de trabalho. ele não tinha como, cara. Ele como presidente foi o que ele pôde fazer Como pelo não? povo, velho. Não existia? Foi dar uma cesta lá de comida pro cara Pois não é. passar fome, Pois cara. é, ele deu a todo Infelizmente, mundo, menos a quem trabalhava. Quem Entenda. trabalhava não recebeu nada e teve sua poupança destruída. Por quê? Renato, infelizmente, as pessoas não entenderam. As pessoas são muito pobres, são muito ignorantes. As pessoas não entenderam. As pessoas só tinham acesso à Globo. Só viram só a narrativa da Globo. Rapaz, eu não votei em Bolsonaro, não votei nulo, velho. Não tinha condição, era seguir o demônio. Bolsonaro seguiu o demônio. Se você pegar o primeiro livro da Bíblia, que tem lá, eu sou o seu Deus, eu criei. O primeiro livro da Bíblia de todos, não é isso? A criação do universo. Quando o homem e a mulher come o fruto da árvore proibida, o fruto da árvore proibida é o conhecimento do bem e do mal. O fruto da árvore proibida é você se tornar adulto, não é isso? Seu filho, ele tem que trabalhar pra comer? Não, ele não sabe o que é o bem e do mal. Ele não pediu pra nascer, você colocou ele no mundo, não é isso? O fruto da árvore proibida é você entrar na idade adulta. Qual a maldição do homem e da mulher? A maldição da mulher é se submeter ao homem. É isso que tem escrito lá. Deus disse isso. Se você é judeu, se você é muçulmano, se você é cristão, você acredita no primeiro livro da Bíblia. Se você não acredita nisso, meu irmão, você nem nessas três coisas. Deus disse, o preço da mulher é a submissão. O seu prazer será pra servir o seu marido, não é isso que tem lá? Você vai parir com dor, você vai sangrar. E qual foi a maldição do homem? A maldição do homem foi, agora, a sua comida vai vir do suor da sua cara, não é isso que Deus falou? Você querer qualquer dinheiro, qualquer comida que não veio do suor da sua cara, é servir ao demônio, não é isso? Ele não podia oferecer trabalho, essas pessoas podiam ser cobaias. Soro, por exemplo, é uma tecnologia quase 200 anos mais antiga que vacina. Era só inocular a doença a quem quisesse. Ô, E tinha pra ter um montão de soro, pelo ia ter um amor de montão Deus, de anticorpo Renato, aí. seja realista, porra. O quê? Como é que ele ia levar isso pro interior, pra esses lugares, cara? Botar as pessoas de cobaia, de experimento, pessoas ignorantes. Cavar, fazer qualquer coisa, cavar um buraco. Cavar, você vai Isso- cavar. Cada isso metro é cúbico, isso- cada metro cúbico que você cavar, Renato. você vai receber R$20. Ô, Renato, Inclusive- isso é keynesianismo, Renato. Negativo. Isso é loucura, cara. Negativo. Cavar buraco, Negativo. cara. Negativo. Isso Olha, é keynesianismo, inclusive, ouça, Renato. Calma, ouça. Esqueça, bicho. Ouça. Inclusive, não, a velho. questão não é de produção econômica. A gente não tá falando de produção econômica
econômica aqui. A gente tá falando de ética Renato, de trabalho. Os bandidos trancaram o povo em casa, Renato. Trancaram. Sobre a ponta de um cano, E a cadela do de PT uma arma, cara. prevaricou, concordando com isso. A cadela do PT é a maior responsável por isso. Só indicou petista todos os cargos relevantes. Mendonça é petista. Cássio do PCdoB, Moro. Eu que não sou ninguém, não tenho acesso à informação privilegiada, só ossinte privada. Publiquei em 2016, em janeiro de 2016, que Moro era um elemento esquerdista em jornal. Todo Quem que mundo não sabia sabe isso? disso. Pois é, Moro, Todo mundo sabe Bolsonaro disso. ofereceu a mão a Moro, Moro deu as costas na época da campanha, ele deu poder absoluto com esse cara indicar quem ele quisesse. Tanto é que até hoje na Polícia Federal, se a Polícia Federal não fosse extremamente esquerdista e obedecer a ordem ilegal de ir na casa de Roberto Jefferson, você, como delegado, como agente, ia fazer um circo daquele, em vez de conversar com o cara sem arma e tal, precisava fazer aquela situação ali, totalmente Absurdo. desnecessária, tanto é que chegou um PRF ali, conversou, o cara se rendeu, não é isso? Não, foi Padre Kelmon. Teve um PRF que foi com o Padre Kelmon, que inclusive era brother do cara, conversou de bode, olha, você vai vir e tal, não sei o que lá, assim, a gente não vai lhe agemar e tal, depois. acabou. Não, o Roberto Jefferson fez igual que o Lula fez, o Lula não se trancou no sindicato lá e ficou negociando condição pra se render, provocando confronto armado, foi exatamente o que o Lula fez. Inclusive, na jurisdição brasileira, há décadas, atirar ao Léo em viatura não é tentativa de homicídio, não é isso? É resistência à prisão. No mesmo dia, o delegado indiciou o cara por 4 tentativas de homicídio. Isso é ou não é prova que a Polícia Federal, hoje, com Bolsonaro, é petista? Ou no mínimo tem um viés absurdamente petista, se não for um aparelho petista. Sempre foi, cara. Sempre foi, cara. O cara sumiu e todo o corpo estatal tá contaminado em todos os níveis, cara. E ele piorou. Não, cara, como é que piorou, cara? Ele Não entrou Mendonça, não entrou Bolsonaro. não entrou Moro? Não entrou Moro, não entrou Mendonça? Esses caras, Vilas Boas, que é o principal general, Santos Cruz, são desarmamentistas convictos, bicho. Esses caras que mandaram no governo mais que Bolsonaro. Bom, vou aproveitar que o pessoal deu uma pausa pra respirar aqui. Eu vou falar, galera, tá gostando aí do papo? O papo aqui deu uma esquentada, né? Teve uma pessoa que mandou uma mensagem aqui, ó. Foi o Diagon Kaiser. Ué, deram um tranquilizante para o Renato? Tá falando tão devagar hoje? Ó, já mudou o aspecto aqui. O negócio hoje deu uma esquentada. Mas então, vou aproveitar aqui, já vou lançar a pergunta pro Renato, mas antes, pô, deixa aquele like aí, pessoal, se inscreve no canal, chega aí, sempre tem um papo legal aqui, a gente sempre tá trazendo pessoas que estão fazendo acontecer, seja na Bahia ou no mundo. Esse é o Nascido na Bahia. Então, Renato, vou fazer uma pergunta aqui. Pergunta do Victor também, de Visão Libertária. A pergunta vai pros dois, na verdade. Se as CBDCs saem do governo no PT? Já saíram, tá pronto já. Em qualquer um que ganhasse a eleição, isso ia sair. O fim das moedas alodiais, o fim do dólar físico, do euro físico, do real físico, é inevitável. Esse é um passo inevitável para o governo tentar aumentar a arrecadação. Ele vai aumentar no curto prazo, mas no longo ele vai diminuir. Tá. Agora, só fazendo uma parte, não adianta comprar um chip virtual e continuar utilizando IP brasileiro. Adianta? Você informar um número estrangeiro e continuar usando IP brasileiro? Tem que comprar Starlink, né? Ou você compra um VPN, ou você instala gratuitamente o Orbot no seu celular, ou utiliza... Existem várias maneiras. A mais simples é você comprar um VPN, não é isso? E você vai informar seu IP ali sempre daquele país. Não adianta você pegar um celular e informar um telefone estrangeiro e continuar usando IP brasileiro, não é isso ou não? Só pra complementar, que a gente tinha falado isso, que era uma estratégia simples, custa $10 e tal. Mas se você quiser fazer isso completamente, ou você usa o Orbot, que é de graça, que pra utilizar os aplicativos através da rede Talk, ele vai cada vez ser um país diferente, ou você vai pegar um VPN. Tem VPNs gratuitos, mas que não tem a mesma confiabilidade. Mas tem VPN de 10, 20, 30 reais por ano, não é isso? Que você inclusive paga em Bitcoin. A utilização, se você quiser, a utilização do VPN também é uma estratégia de sede, não é isso? Também é uma estratégia de diversificação de sedes. Você está mudando a sede do seu IP, não é isso? Qual era a pergunta mesmo? A dica aí foi muito boa. Na hora dos CDs, agora tenho que... Até engasguei aqui com as siglas. CBDCs. É isso. A ideia da CBDC é a gamificação chinesa. Ninguém avançou mais no mundo nos últimos 4 anos. Ninguém avançou mais no mundo do que o governo Bolsonaro, do que a gamificação chinesa. Hoje tem dezenas de serviços públicos que você só faz instalando aplicativos altamente agressivos e fazendo biometria, que é uma característica da gamificação chinesa. Sendo escravo ouro, renunciando a diversos órgãos, um monte de informação sua. Inclusive a parte do CAC. Você não é CAC hoje se você não der uma cacetada de autorizações de acesso a todos os seus dados.
O Pix é um grande passo para a gamificação. O Pix hoje, qualquer servidor público e mesmo empresas que têm convênio com governos, que não são servidores, têm acesso a todo o Pix da sua vida. O Pix não necessita de nenhuma autorização judicial para consulta ampla. Isso não faz parte do sigilo bancário, isso não é informação bancária. Porque não é o banco que efetua o Pix é efetuado por um órgão público e você concordou nos termos do serviço. Qualquer polícia, qualquer autoridade, ele vai lá e tem o seu Pix, toda a história do Pix. O Pix é o primeiro passo para a CBDC. E a CBDC é a forma de acabar com o dinheiro físico. Quando acabar com o dinheiro físico, acaba com as transações informais. O governo vai ter controle e tributação em cima de 100% das transações da sociedade. E aí vai ser muito fácil proibir, por exemplo, a aquisição de Bitcoin. Você não vai poder, você ter cota de carbono, não pode comprar mais X quilos de carne por dia, não é isso? Ele vai poder controlar e gamificar. Inclusive, vai dizer, não, você não tá poupando o suficiente. Você tem que comprar mais títulos do governo, não é isso? Você não tá comprando tanto os insetos aqui obrigatórios, não é isso? Você não tá colaborando comendo uma pô vegana, não é isso? Sua cota de carne é de 1 quilo por mês. Você não tá respeitando, vai diminuir seu dinheiro, não é isso? Mas o governo vai dar picanha agora, pô. Então a na cota verdade, de carne tá tranquila aí. O governo Lula entregava metade do que prometia. Qual é a metade da picanha? Ah, verdade. Ele sempre entregou metade do que ele falou, o que ele fez, mas qual a metade, né? Eu fico com a, qual a picanha pela metade que ele vai entregar, né? Eu fico com a anha. Não, ele entrega a primeira metade, né? Não, a primeira deixa pra você. Eu fico só com a anha. Aí tem a pergunta do Fast Fashion. Vou conseguir agora fazer sua pergunta. O Fast mandou várias vezes essa. Que tem a ver, eu tava aguardando aqui, porque tem a ver com essa conversa. Pede pro Renato falar aqui qual dica tem pra quem quer acumular, ter e proteger os seus bitcoins só tendo o celular e sem compra aí eu vou, perdoe meu inglês. Sem comprar hard wallet. Hardware wallet. Sem wallet, comprar um né? hardware wallet. Já que a maioria dos celulares não tem computador você e pode não gerar. computador. Tem tutorial no Bitcoinheiros pra tudo. Chega lá, bote Bitcoinheiros tutorial. Tem tutorial pra tudo. Tudo. Tem um tutorial de você com o celular velho. Inclusive, até com cartão de memória, se você não quiser nunca mais que o celular acesse a internet, você cria endereços, você assina a transação, tudo com o Blue Wallet. Tem lá, tutorial Blue Wallet Bitcoinheiros, você acha. Se você quiser um pendrive, a forma mais segura até do que celular, de você fazer isso, é um tutorial que tem no Bitcoinheiros de pendrive, mas lá tem pendrive, mas você não precisa botar no pendrive, pode botar no cartão de memória se você preferir. Pendrive de Tails com Electrum. Isso aí, meu irmão, é padrão ouro, pra você fazer uma assinatura e gerar endereços offline. Isso aí é absolutamente seguro, porque o que nunca teve na internet não tem como ser hackeado, não é isso? Perfeito. E aí veio a pergunta que aí eu acho que faz total sentido, já que a gente tá falando de uma coisa que é não ser hackeado, não ser encontrado. É isso. Só fazer uma parte, tá. Um dos aspectos essenciais da polícia brocar em sua casa e não tomar o seu dinheiro. Não ser, como é o nome do cara lá, do Glideson lá, que perdeu 500 bitcoins pra Polícia Federal. Você não ser o Glideson significa você botar uma passphrase. Você pode guardar as 12, as 24 palavras, não tem problema nenhum. Só que além dessas palavras, o ideal é que você coloque uma passphrase que seja fácil de você gravar. Que mesmo encontrando as palavras, mesmo você guardando as palavras online, mesmo você escrevendo na parede de sua casa, você precisa de uma outra senha que não está na internet. E é fácil, você pode, por exemplo, inclusive deixar dicas na sua casa. Por exemplo, nosso primeiro telefone, o telefone da casa de minha avó. Se você chegar pra sua mãe, pros seus irmãos e disser o telefone da casa de minha avó da infância, ou era o número da nossa primeira casa, ou era o nome do nosso primeiro cachorro, isso é informação não dicionarizada, que as pessoas íntimas de você vão saber, as pessoas que não são íntimas vai demorar bastante tempo pra descobrir, não é isso ou não? Boa. É o CPF, é o CNPJ da nossa primeira empresa, não é isso? É o nome de solteira da nossa avó, uma coisa assim que é muito difícil, isso não tá na internet facilmente, não é isso ou não? Sim. É o número da casa de nossa avó da época que a gente nasceu, né? Essa é até interessante, porque de repente vai, né? E gente velha geralmente esquece o recente, não o antigo, né? E a gente... Se chegar pra você, se chegar qualquer pessoa e disser assim, qual era o telefone da época que você nasceu de sua casa, o cara sabe, né? Sabe, eu mesmo sei. Pois é, mas os outros você não sabe, aquele você sabe, né? O telefone da casa de sua avó quando você era guri, não é isso? Exatamente. Essa é boa. E isso é bom, né? Porque de repente vai... Não, os seus parentes sabem, não é só você. Você e seus parentes sabem, não é isso ou não? Vai que acontece alguma coisa com você. Você pode estar aqui, de repente tá aqui conversando aqui, pum, cai um avião. Não, e também não pode aqui ter em cima da gente. Não pode ter um papel em cima da mesa que o cara encontra e te rouba, né? Não, perfeito, mas isso é uma coisa que a sua família pode de repente pegar esse dinheiro lá na frente, né? Porque, né? Enfim, você pode ter tido algum problema. Não pode ser fácil do cara chegar lá e encontrar e também não pode ser difícil de ninguém encontrar, não é isso ou não? Tem que ser uma coisa intermediária, não é isso ou não? E aí, assim, quando a gente fala isso, a gente tá falando também de mobilidade, né? Aí tem uma pergunta aqui do Duarte, né? Que pergunta pra você, quais as vantagens de se ter um passaporte europeu? Rapaz, morar na Europa agora é pepino, é barril, não é isso?
A vantagem de ter o passaporte europeu é a possibilidade de você manter múltiplas residências. Inclusive o Brasil reconhece que você pode ter múltiplas residências. A questão é que alguns países da Europa, por exemplo a Espanha que eu acabei de mencionar, ele não extradita nacional para países que não extraditam nacional, que é o caso do Brasil. Então se você aprontasse no Brasil, seria um bom lugar para você se esconder, né? E você pegasse o passaporte espanhol, né? Pessoal, inclusive eu dei o exemplo do Batomushi que matou, ele não matou um vagabundo de rua, ele matou atores da Globo, não é isso ou não? É um lance que dá um pouco mais de repercussão, não é isso ou não? O quê? E não deu merda nenhuma, ninguém foi preso, não é isso? Então pronto, eu já acabei de dar um exemplo, isso eu já tinha mencionado. A questão é que, tipo assim, além de Portugal, as oportunidades de pessoas morarem na Europa é muito baixa, bicho. A tendência da galera que vai fugir do Brasil é viver em países que só tem, land tax que eles chamam, né, que só tributa as atividades no país, como o Paraguai, né, que se você fizer atividades no exterior, isso não é tributado. Tem mais de 20 países na América Latina. Se você morar num país, ele só lhe tributa no que você produzir de renda ali. Produção no exterior não é tributado. Panamá, tem um monte de países assim, né? Então, tipo assim, se você tem se você, o pessoal chama de viajante permanente, né? Nômade digital. Nômade digital, é uma espécie de viajante permanente. Se você é um cara que tem sua renda em outros países, você morar ali e não pagar nada, tá maravilhoso pra você, não é isso ou não? Sim, sim. Eu acho que a tendência nos próximos anos é o pessoal, muita gente no Brasil, inclusive vai buscar residir em outros lugares, inclusive ter residências simultâneas. Você pode ter residência daqui para fins fiscais de alguma coisa e ter outra residência no Paraguai, no Uruguai, em outros lugares, ou ter uma pessoa jurídica que eu faça, né? Essa dica é boa. Agora, a questão do passaporte... Ainda mais que tá aqui na internet. Para efeito fiscal, basta a residência. Mas para efeito criminal tem que ser a cidadania, não é isso ou não? Sim. Sim. Novamente, Jairinho, não é isso? Se esse pai do Jairinho tivesse um outro passaporte, o guri tivesse um outro passaporte, outra identidade, ele ia ter um outro lugar que pelo menos ia ter um procedimento judicial para ele devolver o guri, não é isso ou não? Perfeito. De preferência, se fosse um país islâmico, ainda ia ser melhor ainda, que ele ainda é pra Sharia, eu não quero ser julgado na Sharia, traga essa mulher aqui, não é isso? Ela ainda ia apanhar, né? Ou não? Ia tomar cacete, não é isso ou não? Porque você casou pela segunda vez, não é isso ou não? O quê? Se fosse um país aí, Arábia Saudita, que nunca extraditou ninguém, era o ideal, não é isso ou não? Mas tem uns países até moderados, muçulmanos, não é isso ou não? Deve ter. Fernando Guimarães pergunta aqui. Ele pede pra mim e fala: peça a gentileza para o Renato explicar como usar real sintético, porque você falou isso mais cedo, para sabotar o Banco Central para uma criança de 5 anos. A galera pede um negócio da explicação para uma criança de 5 anos. Uma coisa né? complexa. Tipo, como fazer uma bomba atômica para uma criança de 5 anos. Renato, né? Como fazer uma bomba... explica pra criança aí fazer essa bomba atômica não, aí. Bomba H. Como fazer uma bomba H para uma criança de 5 anos, não é isso? Vai lá. Você tem que fazer uma bomba para iniciar outra, não sei o que, não é isso? Tipo assim, te vira aí. Faz um negócio simples. Ó, existem 2 tipos de stablecoins. Existem 2 tipos de tokens que são feitos para simular o valor de fiats, de moedas fiduciárias, beleza? As stables bancárias são aquelas que são lastreadas em depósitos bancários. Por exemplo, eu tenho empresa, eu sou auditado, que eu tenho X créditos no banco ou X T-bills, eu tenho não sei quantos de treasury americano. Se eu tiver 20 ou 30% líquido e 70% em coisas relativamente líquidas até um ano, e eu emitir aquela quantidade de tokens de dólar, as pessoas acreditam que aquilo ali é remissível, não é isso ou não? Porque são dívidas limitadas ao meu patrimônio, não é isso? Então são vale dólar. O problema é que essas stables bancárias, elas são tão boas quanto a qualidade do meu crédito. Se o meu credor não me pagar, não tem como lhe pagar, não é isso? Acabou o game over, você vai tomar cacete. Humilhação, não é isso? Então, dinheiro, uma coisa é você ter dinheiro e a outra é você ter saldo em dinheiro. Uma coisa é você ter reais e a outra é ter saldo em reais. O seu saldo é tão bom quanto a qualidade do crédito do emissor, não é isso? Eu posso escrever um papel aqui, ele prometendo 10 milhões de reais. Se eu não estiver pagando nem 5 reais na conta de luz de minha casa, isso não vale nada, não é isso ou não? Ou não? Isso é stable bancária. A stable bancária é uma coisa tão perigosa quanto você fazer orgia no brega, né? Isso com travesti e tal pisteiro. Por quê? Você não tá assumindo apenas o risco da pessoa que você tá vendo. Você tá assumindo o risco de todo mundo que já fez sexo com aquela pessoa. Você tá assumindo o risco dos credores, do governo, risco legal, risco operacional, risco da plataforma onde você tá registrado, risco do credor que se decalote, aquela outra empresa quebra, não é isso? Você tá riscando que várias pessoas que você nem conhece, né? Beleza? Então, além disso, tem a questão moral. Se você compra uma stable bancária que compra títulos de governo, você tá financiando quem? O governo. Então você está de qualquer maneira financiando o seu inimigo, né? Se você considera o governo seu inimigo. O que é o stable algorítmica? Por exemplo, o DAI do MakerDAO. Você pega bitcoins ou qualquer outra colateral que tenha a qualidade do Bitcoin, certo? Super colateralizado, além do que aquilo vale. E você gera, através de contratos de long e short, créditos de dólar. E como é que você garante o valor daquele crédito de dólar? Através de um mecanismo de chamada de margem.
Se o seu principal diminuir de valor, você vai vender aquilo ali e vai neutralizar para não ter patrimônio negativo. Não é assim que funciona com ações long e short. Se você tiver alavancado e chegar perto do valor, vai ser vendido para que não gere prejuízo para a operadora e nem para o cara que alugou a ação para você, não é isso? Sim. É exatamente dessa maneira que se geram créditos. Esse mecanismo vai gerar ouro sintético, que vai ser mais valioso do que ouro, porque vai ser mais transportável e vai ser mais fácil de você ver que é verdadeiro, inclusive diluindo o valor do ouro, que vai ter mais ouro negociado. Isso vai existir sintéticos, índices sintéticos de fiat, e isso vai diluir como é que chama? Em várias vezes o legacy. Porque é muito... As pessoas que negociam ações, mini índice, o cara vai preferir negociar o mini índice que negocia 24/7 sem pagar nenhum imposto, anonimamente, que a amante dele, o filho bastardo dele não consegue pegar, ou ele vai preferir pagar imposto de renda na corretora, pagar custódia, corretagem, e aí depois o governo, o amante ir lá e tirar. Pelo amor de Deus, né? A Rússia, como a gente conversou no outro papo, né? A Rússia tem 5.000 bombas atômicas e não conseguiu garantir o depósito dela no banco, né? Por sinal, tem até uma pergunta aqui do Marcos Almeida, ou seja, o Marcos deve ter acompanhado esse nosso papo antes. Ele perguntou aqui, e a análise atualizada da guerra da Ucrânia? Tem alguma análise aí? O cenário mudou porque a Ucrânia começou a receber uma série de armas que não tinha recebido antes. Inclusive que os Estados Unidos tinham dito que não ia dar, né? Isso mudou o cenário porque mudou o nível de apoio. A questão é que os caras continua o cenário macro continua o mesmo. Qual o cenário macro? A guerra está sendo excelente para todos os governos e péssima para todas as populações. O povo da Europa está mais pobre, o povo da Ucrânia está mais pobre, o povo da Rússia está mais pobre, o povo dos Estados Unidos, o povo do mundo inteiro está mais pobre. E os governos estão mais ricos com a desculpa de aumentar o gasto, que é a guerra, e aumentar a repressão aos inimigos, que são os traidores, não é isso? Exatamente, Renato. Exatamente. E essa guerra da Ucrânia, você acha que ela deu um tempo pro Brasil respirar, aquela pressão toda que a gente estava sofrendo há muito tempo atrás, né, da França, climática e tudo mais, esse apoio logístico de alimentação e tudo mais, essa guerra China e Taiwan, essa questão aí de... Porque antes desses problemas, a gente estava com alvo nas costas, né? Toda a questão climática do mundo, Macron, Biden, todo mundo estava apontando pro Brasil. O que você acha disso? A questão é a seguinte... os Estados Unidos hoje estão na posição mais vulnerável da história. Eles estão praticamente implorando para a China começar a guerra do mato da China. O depósito de diesel dos Estados Unidos nunca teve mais baixo em 40, 50 anos. E a guerra é tudo movido por combustível, não é isso ou não? Eles estão queimando as reservas estratégicas publicamente para baixar o preço da gasolina e tal, por causa da inflação do Mediterranean Electric já tá no meio aqui. Um monte de gente já votou, não é isso? Tanto no Vietnã, os Estados Unidos venceu, fez acordo em Paris em 69, e depois os vagabundos lá à esquerda ganhou o Congresso. O comunista desrespeitou e levou a guerra. E na Coreia a mesma coisa. Teve a guerra da Coreia, fez o acordo, aí a esquerda ganhou e subverteu os Estados Unidos, e aí o comunista atacou de novo. Esses caras nunca cumpriram palavra na história da humanidade, né? Essa palavra de comunista não vale nada, né? A realidade é que pode acontecer uma guerra no mar do sul da China. Ela deve acontecer. E quanto mais demorar, o número de pessoas jovens na China vai diminuir. Inclusive, Jorge Soros disse que a China mente uma população do Brasil da China, né? A China alega que tem 38 milhões de homens a mais, a Índia alega que tem 50 milhões a mais, e Soros diz que é muito mais, que é mais de 50 milhões de homens a mais que na China. Hoje, lá, oficialmente, números oficiais, some 1 milhão de mulheres e crianças, e a maioria para ser escravo sexual no porão de alguém. Não é incomum pegar alguém com gengchen, com corrente no pescoço e língua cortada e dente arrancado, porque se você morder sua língua, você pode se matar, né? É isso que acontece, isso é consequência da ação estatal. A ação estatal é demoníaca, e a China é a prova disso. É isso que acontece, é escravidão, é morte, o cara vive numa sociedade que tem dezenas de milhões de homens mais do que mulher. É complicado. Foi o que a gente conversou. A Europa se beneficiou demais com a guerra da Ucrânia. Os países da Europa receberam escravos novos, receberam mulheres e crianças. Se for hoje em qualquer país europeu, você vai ver um monte de criança na escola que não tinha. Portugal, esse ano, depois de 13 anos, a população diminuindo, vai subir com os refugiados. E cada ano que a guerra continuar, a Europa vai continuar recebendo mais escravos, não é isso? Agora, a Rússia essa semana, esses últimos 30 dias, tá destruindo a infraestrutura de energia. Se você for um idoso, você tava em Kiev de boa até mês passado, você vai ficar subindo 10 andares de escada e levantando balde de água? Você vai querer cair fora de lá, não é isso ou não? Eles estão pressionando para diminuir a população no país, para receber, para a Comissão Europeia receber os escravos. E agora, a elite da Europa tá indo morar nos Estados Unidos. Se a BASF não tem mais como manter nenhuma indústria na Europa, eles vão mandar as indústrias para onde? Para onde tem energia barata. Os Estados Unidos tem gás ocioso, não é isso? Mineração de Bitcoin tá bombando no Texas, que estão queimando gás que não tem pra onde mandar, não é isso? Esse negócio de, vai vender gás americano pros Estados Unidos. O processo de gasificação e regasificação é mais caro do que o gás. É dezenas de vezes mais caro que o gás.
O gás da tubulação, que era como o da Rússia, rapaz, é dezenas de vezes mais barato do que fazer um processo desse, né? É porque você tem que congelar o gás, comprimir ele e depois descongelar. Isso é um negócio caríssimo. Mas você sabia que tem chegado a cada X meses aqui no Brasil, vem chegando um navio sempre com esse gás, porque você tá... enfim, a Petrobras tem comprado mais barato gás para gaseificado, enfim, do que o próprio gás que ela produz aqui. Da onde? Bom, exatamente qual é o país, eu não sei. Mas da onde que tá vindo esse gás? Porque o Brasil geralmente compra gás pra caramba da Bolívia, que é do gasoduto, que não precisa de nada. Não. E isso já tá lá. É porque assim, a China... mas tem comprado gás em navio. A Rússia tá vendendo pra China e pra Índia esse gás através de tubulação, e esses países vendem pro resto do mundo. Compram com desconto e vendem pro resto do mundo. Pode ser isso. Pode ser isso. Mas isso chega com frequência aqui. Inclusive o Brasil é um dos poucos países do mundo que o gás, ele proporcionalmente em BTU é mais caro do que é mais barato que a energia. Tanto é que você chega em qualquer lugar do mundo, você não encontra bujão de gás. Ninguém é raríssimo você ver um país que o cara chega e liga, é mais barato você usar o forno indução, né? No Brasil, o brasileiro ainda tem o costume de usar o gás diretamente para ser fonte de energia, né? Mas porque ele ainda é mais barato do que a energia, né? É isso. Existe nada no Brasil, na maioria dos lugares do mundo é mais barata a energia elétrica, né? Tem uma infraestrutura de... É isso, aqui não, né? Aqui a energia elétrica é mais cara. É isso. Até no Paraguai é muito mais barato um fogão elétrico do que a gás, né? Sim. Verdade. Aí aproveitando aqui, já que a gente tá falando dessa coisa, teve até uma mensagem aqui interessante, né? Falando que se você sabia que lá na França vai ser taxado quem tem piscina. Já teve isso, inclusive. O Estado fez uma aliança, o Estado fez um convênio com o Google, com várias empresas e tal. Eles descobriram 70 mil piscinas ilegais, meteram multa na galera. Isso é um dos aspectos também da curva de Laffer. Os governos, quando entrarem em erosão tributária, eles vão ter que utilizar qualquer meio que tiver à disposição deles para começar a arrecadar mais. E um meio fácil é multar, meter multa nas pessoas e impor sanções, não é isso? Perfeito. Isso é mais uma prova de que não existe propriedade imobiliária. Propriedade é o exercício pleno dos direitos de propriedade. Se você tem que pagar pra ter uma coisa, essa coisa não é sua, você é um locatário daquilo, não é isso? Sim. Na hora que a Constituição, o pessoal, porque agora, como é o nome dele, o ministro lá, aboliu propriedade imobiliária. Não, a Constituição de 88 aboliu propriedade. Na hora que ele disse que a propriedade era função social, que o limite e o fundamento da propriedade é a função social é a opinião do governo. Então a sua propriedade só existe se o governo concordar. Já não é propriedade, né? Já é qualquer outro nome. É um direito, não é propriedade, né? Você compra o direito do uso enquanto eu achar condicionado à minha opinião. E aí você paga direitinho o aluguel. Enquanto você me pague todo ano o seu aluguel. Direito de uso enquanto você paga chama aluguel, não é isso? Exatamente. Perfeito. Tem até uma sequência de perguntas aqui. Eu vou sintetizar elas e elas são bem interessantes. Primeiro é do King Unbox e tem a pergunta do Thiago da Silva. Primeiro que o King fala aqui que ele vive de fundos imobiliários e vive um momento tenso. O Bitcoin não paga dividendos. Aí ele pergunta aqui pra você. Primeiro que ele quer te mandar um abraço, né? Dizer que é fã número 1. Aí você vai brigar aí, viu, King? Porque tem um monte de fã número 1 aqui hoje, viu? Quem é um fã mais número 1 aí? Bota aqui nos comentários. Tinha que ser, como gera interação. Mandar mais satoshis aqui, é o fã número 1. Porra, rapaz. O pessoal até disse assim, tem que botar o superchat. Realmente, temos que ativar o superchat. Mandar mais dinheiro é o fã número 1, né? Aí ele pergunta aqui, para desinvestir no Brasil, iremos investir onde? E aí vem a sequência com a pergunta do Thiago. É bom morar em país com moeda desvalorizada, eu tendo moeda forte, tipo Bitcoin ou dólar? É isso. O mundo ideal é você ter sua renda em moeda forte, seu patrimônio, e ter seu gasto em moeda fraca. Tem muita gente com dinheiro indo morar em Cuba e indo morar na Argentina. Cuba não tem criminalidade. A criminalidade de Cuba é muito mais baixa que em vários estados americanos. É vantagem. A questão é que você tá vivendo um monte de pessoas miseráveis, tudo pra você vai estar muito barato, não é isso? Hoje na Argentina, quem tem renda em dólar tá vivendo mal? Nem um pouco. Mandar seu filho estudar na Argentina é quantas vezes mais barato do que você paga 15 mil reais pro menino fazer medicina aqui? É ruim? Você mandar agora tá maravilhoso, bicho. Você com 1.000, 2.000 reais por mês, tá maravilhoso estudar na Argentina, não é isso ou não? 2.000 reais passa bem lá e pagando a faculdade de medicina. É melhor você pagar 15 pau aqui na faculdade, aqui no Lauro de Feito de Salvador, é 15 pau, velho. Não é isso ou não? E vem cá, você vai dizer pro guri, bicho, você não vai estudar pro médio curso? Se você não passar aqui, melhor ainda, eu vou te mandar pros Estados Unidos, você vai fazer os steps, não é isso? Você vai ganhar um quíntuplo do que o médico no Brasil, não é isso ou não? Quando eu fiz faculdade, em 98, eram 3 faculdades de medicina, agora são mais de 30 na Bahia, não é isso ou não? E essas 3 mais que dobraram as vagas.
Nos Estados Unidos não aconteceu isso. A última faculdade de medicina que abriu nos Estados Unidos foi em 47, bicho. 1947. Se eu fosse fazer faculdade de medicina, era capaz de fazer no exterior pra fazer os steps, né? Isso pra meter bronca nos Estados Unidos. Mas voltando, o problema do FI são 3. O problema primeiro do FI é que o FI conta com a isenção tributária que pode cair a qualquer momento. Especialmente com o governo que vai querer arrecadar mais de qualquer maneira. Se cair a isenção tributária do FI, automaticamente o valuation dele vai cair quanto, Arão? Olha, vai cair bastante, mas assim, a isenção tributária é relativa, porque o fundo de investimento imobiliário, na verdade, eu acho pior do que a ação, porque na venda da ação você paga 15% de imposto de renda, no fundo imobiliário você paga 20%. Pois é, não, mas o que E outra geralmente coisa isso quer também- morrer com aquilo, não é isso ou não? Mas você tem a isenção tributária, mas a ação também tem isenção tributária no dividendo. Na venda de ação. Na mesma coisa. A isenção E- de venda de ação também se aplica à venda de FI, não? E se aplica. Agora é o seguinte também, outra coisa também no fundo imobiliário é o seguinte, basicamente o fundo imobiliário é de tijolo, aquilo ali é o imóvel. Imóvel perde pra tudo, perde pra inflação, perde pra tudo. Perde pra tudo. Você bota qualquer imóvel aí no IPCA, agora você bota aí em 20 anos, tá? Pra ser honesto no período aí, em 10 anos, em 20 anos, qualquer imóvel que você mora aí, você corrigir, você vai ver que ele vai empatar com o IPCA, no máximo, mesmo com todo boom imobiliário. Então assim, fundo imobiliário vai ficar pagando aquele dividendo ali e vai ficar estagnado pra sempre. Não é como uma empresa que ele produz, cresce, se multiplica, você corre o risco, mas você tem a possibilidade de crescimento. Fundo imobiliário você tá ali estagnado a vida inteira, Se você... correndo risco da porra de volatilidade. O primeiro Eu problema não gosto, é que o não. vendedor, o cara que vende o imóvel, o cara que vende o FI, ele tem interesse de supervalorizar ou supervalorizar o imóvel. Normalmente Supervalorizar. é ultravalorizado os Exatamente. imóveis. Na hora que ele faz Certo? ele faz a gestão para defender o interesse dele ou seu. E ainda tem o terceiro fator, que é a questão da isenção de imposto. Se você quer fazer uma renda fixa, eu recomendo severamente que você pesquise operações de cash and carry na Deribit, cash and carry na BitMEX, que você consegue tranquilamente 2 dígitos em dólar. A questão é que você tem que diversificar. Existe um risco enorme de custódia em todas essas operações. E agora você tá em dólar sintético e em lugares desse, fazendo um rendimento de 2 dígitos em dólar, é uma alternativa que eu considero de menor risco do que um FI específico qualquer. Agora, do mesmo jeito que você for fazer uma carteira de FI, você não vai comprar um só. Do mesmo jeito que você for fazer uma carteira dessa diversificação, você não vai usar uma carteira só, né? Uma plataforma só, né? Bom, pra dar uma amenizada aqui no papo, e eu não sei, porque também você tem muitos seguidores fora da Bahia, né? Então talvez não entendam o conceito quando você falou brega. Perguntaram acho aqui, que no Nordeste Renato, inteiro chama explica brega, o que é não um chama, não. brega. Um puteiro, né? Mas disse que se as minas são bonitas, brega não é brega, é chique. O pessoal é muita onda, viu, velho? É isso. Foi um exemplo que eu dei pra dizer que uma coisa é imoral. Estupro é uma coisa imoral. Todo mundo concorda, não é isso que estupro é uma coisa imoral? O marido estuprar a mulher é igual o marido estuprar o filho? Não é igual, não é isso ou não? O marido estuprar sua esposa... Mas tá tudo... Não, mas tá tudo Na mesma lei do Antigo moralidade. Testamento, o marido tem direito sobre o corpo da mulher. Inclusive Isso não é aqui, estupro. inclusive aqui no... Se você considerar o casamento Ei. de Jesus, o casamento mesmo que tá na Bíblia, o casamento lá do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, o homem tem direito sobre o corpo da mulher. Então, tipo assim, isso não sei, nem existiria esse Pera aí, estupro, não é Renato. isso ou não? Renato. O cara, você não tem direito sobre o corpo do seu filho, não é isso ou não? Inclusive O quê? antes do... Acho que no Código Civil Antigo também, Não existia. o homem tinha direito, não era estupro. Eu fiz um trabalho desse na minha faculdade, mas como tem muitos anos, eu já me esqueci. Mas Tem várias Antes- coisas. Tem várias antes coisas não no era- Código Civil. antes não era Tem várias estupro, coisas e no depois Código Civil mudou que o existia, por entendimento. exemplo, antigamente, quando você casava com a pessoa, suspendia o processo de crime de estupro, não é isso? Você lembra disso? Quando você casava com a vítima, acabava o processo de estupro, você lembra? Ah, é verdade, tanto que, tinha isso mesmo. tanto que várias pessoas casavam pra... Eclesiástico 22. Inclusive, Eclesiástico 22 nos lembra que a falsa acusação de estupro é o dobro da pena do estupro, que é exatamente... Bolsonaro fez uma lei de defesa às falsas acusadoras de estupro. Existe lei hoje, Mariana Ferrer, em vez de Mariana Ferrer, tá na cadeia, não é isso? Pois é, por isso que quem votou em Bolsonaro serviu ao demônio. Já que a gente tá O quê? falando, já que você falou de casamento, aí tem a pergunta do Vod Dark aqui, que é assim, Renato, você acha imoral casar no regime de separação total de bens? Não, qualquer contrato que ambas as partes, como é que chama? Reconheçam e concordem, é moral. A questão é que o casamento no direito brasileiro não existe mais. O casamento bíblico, tanto o judeu quanto o muçulmano, o cristão, tanto do antigo quanto do novo casamento, eles não são legalmente possíveis hoje no direito brasileiro. Você não tem como casar naqueles termos que está escrito ali, nem contratual, nem o direito brasileiro não reconhece. Eu acho que, complementando aí a resposta do Renato,
eu acho que é muito moral você casar no regime de separação total de bens, porque já que Renato está falando tanto de defender o patrimônio do Estado, então em caso de uma falência, como são duas unidades independentes, dois patrimônios independentes que não há comunicabilidade entre os dois, no caso de uma falência, de um problema, você tem como jogar o patrimônio para a esposa, né? Obviamente blindar você vai usar, alguma coisa, não levar alguma coisa. Então é uma forma de... Porque quando você casa na comunhão parcial de bens, por exemplo, assim, eu conheço vários casais que um faliu e acabou contaminando o outro junto, porque há uma interseção entre os patrimônios, né? Então você imagine 2 conjuntos, 2 ciclos, então há uma interseção ali na comunhão parcial. E quando é na comunhão total é um único conjunto, um único ciclo, né? Então, mas essa interseção que há na comunhão parcial de bens, você contamina todo o patrimônio da família. E aí você já vai ter que desenvolver uma nova estratégia que seria de doar para o filho, né? Ou seja, os avós talvez doar para o neto, pular essa geração contaminada, né? Desse casal. Então, separação total de bens seria o melhor regime possível. Foi o que conversou no início da conversa. Esse tipo de coisa Gestão de risco não é só dinheiro, né? Exatamente. Quando você vai pensar se você vai ou não para um pega, né? Isso você vai não beber no bar de madrugada, você vai fazer gestão de risco também, você vai analisando custo e benefício, Sim, não é isso? Claro. Isso é uma gestão de risco, não é isso? Depende muito, não existe uma resposta universal para tudo, né? Mas a questão é que, a princípio, o ideal é que, inclusive, antigamente, eu acredito firmemente que dentro de poucos anos, na geração dos nossos filhos, já eles vão ver isso, que qualquer sexo não contratual vai ser ilícito, como era 100, 200 anos atrás, não é isso? Qualquer sexo não contratual era ilícito. Ou você tinha que contratar uma prostituta através de um gigolô, não é isso? Não é isso? De uma cafetina, de um cafetão. Ou você tinha que casar através do pai, da mulher e do padre, não é isso? Sempre tinha um scroll, sempre tinha um garante. Alguém que estava intermediando e garantindo aquele contrato do sexo ao sexo ilícito, não é isso? Sim. Como é que era a palavra do sexo ilícito antigamente? Fornicação, não é isso? Fornicação. Mike Tyson dançou, beijou com a mulher publicamente no hotel. A mulher subiu pro quarto dele. 36 horas depois ela deu queixa de estupro. Ele passou 6 anos do top da vida dele na cadeia. Daí ele virou muçulmano. Só passou a se fazer sexo com suas esposas, não é isso? É a mesma coisa. Isso aconteceu muitos anos atrás, muito antes desse feminismo desse nível que chegar atualmente. Não adianta ela estar sempre certa, assim é assim, não é não. Isso vai acabar. Os moleques hoje em dia vão ficar dando mole de transar com a menina pra depois de uma semana ela dizer que foi estuprada. O cara simplesmente vai dizer, não, eu tenho um contratinho aqui, não é isso e tal, assim, isso não vai ter, não vai rolar, não é isso ou não? Através do advogado tem que ter um garante, não é isso ou não? Vai ter todo um procedimento. Inclusive vai ter mais divisão do que divisão de bens. Vai ter dote. O dote não pertence nem ao marido nem à mulher. O dote pertence ao espólio do dotatário, não é isso? Lá no escritório a gente já tem um contrato de namoro pra todo mundo, porque não tem como, cara. Sério? Exatamente. Então a gente porque tem um monte de solteiro no seu escritório mesmo. Não, é porque o cara, quando se separa, o cara abre o olho pra esse tipo de coisa, né? A merda que ele tá se metendo do mundo que está hoje, né? O cara tá casado, né? Aí o cara sai pra esse mundo de hoje, não tá acostumado a isso. E aí ele vê o problema, aí ele vê que ele precisa do contratinho, né? Ou contratinho então, ou Bitcoin, né? Isso se Bitcoin, organiza. meu irmão, o Bitcoin não toma não, cara, nem o tribunal toma, viu? Mas o Bitcoin não livra você da queixa-crime não, Renato. Não, aí você queixa-crime... se ferrou, cara. É isso, estupro, falsa acusação de estupro não, né? Não vai, cara, não vai, então... Você agora, tem que seu ter um contrato. contratinho tem uma prestação sexual, é isso? Na hora o cara saca o... Tem que sacar o documento. Velho, fudeu, velho. Ó, dá uma lida aqui antes. Dá uma lida, assina aí, velho. E é isso aí, cara. Oxe, tá beleza, assina aí, velho. Assina essa porra. Você tá com alguém do escritório já usou? Já usa, os clientes usam. Usa? Muito. Oxe, a gente prepara sempre os clientes. Os clientes demandam isso, inclusive, da gente. Rapaz, quando eu era advogado, quando eu advoguei, eu fiz várias vezes contrato. Naquela época não existia casamento de homossexual como existe hoje, né? Existia um não liminar e tal, mas não existia essa estruturada como existe hoje. Rapaz, eu fiz vários casamentos de sociedade de união de fato. Da união, a sociedade era uma sociedade civil com o fim de manutenção da família. E os caras colocavam muitas vezes prestação sexual ali, bicho. Dizia, inclusive, quem ia ser ativo, passivo e tudo mais. Eu acho que... tem a teoria do contrato imperfeito e do agente imperfeito. Teoria de Klein, Macklin, né? Isso o pessoal da administração e tal, das finanças, aprofunda isso. Nenhum contrato é perfeito, porque você não prevê todas as possibilidades. E quanto mais você prevê, é mais custo, porque você tem que negociar mais coisas. E os agentes são sempre imperfeitos. Você não vai querer cumprir isso precipitadamente, você quer cumprir seu interesse pessoal, não é isso? A questão é que, tipo assim, quanto mais coisas forem previstas, que alinhem mais os interesses, é melhor, não é isso? Na Bíblia, inclusive, tem o parábola dos trabalhadores das vinhas. O combinado não sai caro, não é isso? Com certeza.
É isso, como o Aron falou. Tipo assim, isso não impede dela denunciar de estupro, mas pelo menos o cara vai ter alguma coisa pra se defender, não é isso ou não? Alguma coisa. Não, ela pode Exatamente. denunciar. Ela pode denunciar, não é isso ou não? O que eu mais tô vendo agora em delegacia é isso, bicho. Mulher, o menino pequeno, com 2, 3, 4 anos, a mulher se retar com o cara, ser corneada, ser largada e denunciar o cara de ser pedófilo. Aconteceu várias vezes, teve um cara da bariátrica aqui da Bahia que sumiu. Mesmo que o perícia dê inconclusiva e tal, acaba com a reputação, com a vida do cara. Se a família da mulher não matar o cara, a comunidade do bairro vai lá e mata. Às vezes nem precisa a polícia prender o cara, não é isso ou não? E ninguém quer saber se o cara tá certo ou tá errado. Já foi julgado. Mas se você tivesse uma irmã e ela dissesse que o marido dela tá serviciando o seu sobrinho de 3, 4 anos, você ia querer saber de conversa? Você ia saber de ouvir o cara? Você ia querer cortar o cara e acabou, não é isso ou não? É complicado, exatamente. Você vai querer ouvir o cara? Você não vai confiar em sua irmã chorando lá? Não existe, né? Pior que vai difícil. Por quê? Essa hora você vai mesmo. Cara, tem uma pergunta aqui. Você acha que Enéas foi o melhor presidente do Brasil? Como? Você acha que o Enéas foi o melhor presidente que o Brasil não teve? Eu não sei dizer. O Enéas era um cara gênio, mas ele também tinha vários cacoetes estatistas. Ele tinha vários cacoetes estatistas. Ele é um positivista também. Positivismo é como é que chama? É uma espécie de social construtivismo, né? Racionalista. Ele era um positivista. Ele acreditava em vários mitos positivistas. O grande problema do governo Bolsonaro foi ser positivista. Esses caras acreditam em formalismos e não na realidade. Não acreditam nem em transcendência, nem em evidência empírica. Ele acha que é tudo baseado na racionalidade e em pressupostos errados de racionalidade. Como, por exemplo, que existe legalidade nesse país. Se você perguntar a Bolsonaro, se você perguntar a Vilas Boas, se você perguntar a Santos Cruz, qualquer um desses caras que segue eles, qual é, como a gente estava conversando antes, o adubo natural da árvore da liberdade? Se você perguntar a qualquer americano, ele sabe isso, esses caras não sabem dizer isso. E quem não sabe isso não tem condição de ser soldado de um exército, muito menos oficial de um país livre, né? Exatamente. Fala pro nosso telespectador. Explica. Qual é? Pode pesquisar na internet lá qual é o adubo natural da árvore da liberdade, né? Fala. Pra criança de 5 anos. O Thomas Jefferson explica, né? Que é o sangue de patriotas e tiranos, né? E tem isso, tanto na obra de Shakespeare, quando ele descreve, né? Quando ele descreve a morte de Júlio César, quanto foi exatamente a mesma coisa que o John Wilkes Booth disse quando matou o Lincoln, né? Assim morrem os ditadores. Você pode ser meu pai, você pode ser quem for, mas se você não morrer, a gente não vai ser livre, não é isso ou não? Six sempre tyrantes, não é isso? Ok. Então, já que a gente falou de jovens, o Duarte pergunta aqui, qual carreira você seguiria hoje se tivesse 18 anos? Depende muito da vocação. Se eu pudesse ser um jogador top de futebol, tipo um Cristiano Ronaldo, um comedor desse aí, ia ser jogador de futebol, né? Em segundo lugar, cantor, artista, né? Pagodeiro, também é outro maravilhoso, não é isso ou não? Hein? Depende da sua vocação, não é isso ou não? Você ia preferir ser ator da Globo ou estudar engenharia? Ator da Globo, acho que né? ator da Globo é Pô, em 20 melhor, anos né? ia até tá milionário, tá de bombando, não é isso ou não? Negócio de porra de Que vai fazer 20? faculdade de cálculo, não é isso ou não? Que Hein? 20 tem uns caras desse Os com guri menos de 15 10 já anos tá estão, bombando né? milionário, não é isso ou não? Isso é verdade, isso é Tem verdade. a parte ruim, né? A maioria desses caras fica drogado, é serviciado, homossexual e tal. Tem, não é isso ou não? Depende do pai e a mãe encostar também, não é isso ou não? Tem. A maioria desses atores mirim aí, tudo dá merda, não é isso ou não? Dá É merda, promiscuidade, droga, olha tudo Justin que não presta, não é Bieber isso ou não? aí, por aí vai, né? Verdade, Inclusive a ilha verdade. do Epstein. A ilha do Epstein, ninguém ia lá fazer atos de pedofilia porque era pedófilo, você sabe disso, não? Nem Você sei sabe quem é que Epstein, ilha não é essa. isso? Não, sei não. Traduz aí. Da Ilha do Sexo, tinha um cara bilionário, que inclusive tinha no telefone dele o telefone dos príncipes da Inglaterra e da família de Clinton e de Obama. Esse cara era íntimo, mas tem foto dele com Obama, com Clinton, com os filhos todos inclusive teve um escândalo desse cara com... Pior do que esse escândalo da... Como é o nome da mulher que o marido tomou uma martelada do viado lá, os dois de cueca dentro de casa essa semana lá do Congresso Americano, qual é o nome dela? Pior do que esse. Nossa, o pessoal vai mandar. Tinha uma aqui no ilha, chat. de pedofilia, que inclusive tinha um negócio lá de culto ao diabo e tal. E foi comprovado que o Clinton lá foi dezenas de vezes, Bill Gates, essa galera toda foi nessa ilha. Inclusive a rainha da Inglaterra, o filho que era pra ser rei, o filho favorito dela era o Andrew, não era esse Charles. Esse Charles é um adúltero. Charles vive com a mulher, chama de esposa, uma mulher que tem um marido vivo, não é isso? A Camila tem um marido vivo. A Camila era comadre dele e ele... fazendo sexo sem camisinha, vazando em 89, que ele transava com ela sem camisinha, ela morando com um cara, não é isso? Esse cara tem condição de ser líder religioso da igreja anglicana? Hein? Era pra ser... O Andrew foi voluntário pra matar gente, pra ir pra guerra. Andrew era homem. Agora o Andrew foi flagrado na ilha do sexo e tal, e a mãe ficou envergonhada e tal, não sei o que, e expulsou o Andrew da família real. Era o único que tava sem farda militar. Ele foi retirado, todas as honras dele, tanto militares quanto no enterro, né? O único... Os que não foram, os que manteram o título de nobreza, foi o outro que largou a marinha na primeira semana, que o pai chorou pela primeira vez em público, que era um desgraça, e os piores ficaram, o único que tinha alguma masculina, alguma testa, foi expulso da família real.
Sim, mas voltando. Deram o nome O quê? aqui da Nancy Pelosi. Não teve um negócio desse do marido dela Da com um viado, martelada, de dor de cueca, não é isso? aí? Um negócio em casa, deu uma martelada na cabeça do cara, não é isso? Sim, mas eu não sei se foi a Pelosi, não. Teve um negócio desse lá, eu tô dizendo que foi escândalo, foi pior do que esse. Certo, Mas voltando, certo, o cara sim. tinha uma ilha. A ilha. E a ilha servia pra colateral. Vamos dizer que um grupo político queira que você seja um âncora, um artista de televisão, um governador. Você investiria milhões pro cara ser governador? Como é que você vai garantir que esse cara não vai lhe trair? Se eu tiver imagens suas estuprando e matando um menino de 12 anos, você vai me trair? Sua mulher, seus pais vão lhe apoiar se fazer um negócio desse? De Você jeito estrangulando a menina depois que você comeu ela com 11 anos? De Você jeito nenhum. vai ser fiel a mim, não vai? A pessoa vai. Antigamente, por exemplo, o Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele foi criado em Tebas, ele não foi criado com o pai. Ele era um colateral de um acordo. Antigamente, o colateral era você dar sua mãe ou seu filho pra ficar na mão do cara. Se você descumprisse, ele matava. Ou ele matava você e casava o guri com a filha dele e botava no seu lugar, não é isso? Ou engravidava sua mãe e dizia que o filho dele com sua mãe agora que é o herdeiro e matava você. Isso era colateral. Como até na antiga Idade Média, né? Em que o rei se cercava dos senhores feudais também ali, vivendo dentro do palácio dele, porque na real eles eram ali meio que... Lacaio, né? Estavam todos ali, Não, na verdade, a Revolução em prisão, Francesa, né? A Revolução Francesa foi consequência direta da destruição da baixa nobreza. Ele recolheu os nobres dos feudos e trouxe pra dentro de ele construiu um palácio pra que todas as pessoas com algum grau de nobreza estivessem perto deles. Então os nobres perderam contato com a base, que era o que tinha. E aí eles davam festa, aquela coisa pra, tipo, deixar o povo ali, deixar esses nobres Também foi um meio motivo que ali do lado do deles, Império mas também Brasileiro se ter eles caído. fizessem alguma besteira, tava ali Isso. próximo e matava. Pelo mesmo Exatamente. motivo o Império Brasileiro caiu. Porque se tivesse nobres locais, eles iam resistir até a morte. Você tem que lutar uma batalha por cidade, né? Isso não tinha Exato. nobreza local, né? Exato. Mas voltando pra Ilha do Sexo. Tá. Então você entende que você seria leal a um cara que tem imagens suas estuprando a criança, não é isso? Entendo. Ou não? Entendo. A Ilha do Sexo servia pra isso. Entendo. Era colateral. As pessoas iam lá pra fazer atos inomináveis. Eu não chamaria de lealdade, eu chamaria que é aquela pessoa Obediência, ali, né? é obediência. É obediência pra Não parte tem da lealdade, você vai chantagem. ser leal Claro, também. claro. Você vai trair uma pessoa dessa? Você vai trair o cara que tem imagem de você com data, com testemunha, matando criança, estuprando e matando criança? Hein? Claro, exatamente. É complicado. Então, é isso. A Ilha do Sexo era colateral. A maioria dessas pessoas que se envolvem nesse mundo aí tem que pagar um preço altíssimo. Mas jogador de futebol, acho que não rola isso não, viu? Tem muito pedófilo, inclusive aquele viado lá que dava porrada na mãe do Neymar. Inclusive disse que aprendeu a ser viado na base do Bahia, não foi com o nome dele? Tô sabendo disso não, Porra, velho. pelo amor de Deus, Caralho. né? Mas tinha no Bahia. Rapaz, até o próprio Pelé fala que tinha viadagem, como é o nome do cara lá que comeu a maioria dos estrelas do Santos durante 30, 40 anos. Esse negócio de base é uma viadagem absurda, porra. Hein? Não tem isso, não? Tô por fora, nunca joguei bola na minha cara vida. Que dava porrada, o cara comia a mãe de Neymar, era mais novo que Neymar, pô. Como é o nome do cara? O baiano aqui, ele disse que aprendeu a ser viado na base do Bahia. Como é o nome dele? Inclusive foi acusado de dar porrada na mãe de Neymar. E depois a mulher voltou pra ele. Não, mas eu também não assisto futebol, mas o cara, 5 anos mais novo de Neymar, comendo a mãe de Neymar, tá dando porrada na mãe de Neymar, Eu tenho ou não? certeza que a galera vai responder aqui, eu tenho Porra, certeza. pelo amor de Deus. Sim, Vai eu lá. não tô dizendo que não tem viadagem. E Tá, tem tá. viadagem. Esse negócio de base. Deixe seu like, se inscreva, acesse nossa playlist com todos os vídeos do canal. Postamos vídeos segunda, quarta e sexta. Corte motivacional.